provando que o local de trabalho zumbi também é acolhedor. Escolhi especialmente uma zumbi que estava relativamente limpa, apenas por causa da eclosão deste apocalipse. Mas eu ativei o sistema Melander. Contanto que eu siga meu coração e faça o que eu quiser, posso obter recompensas do sistema. Finalmente seguro. Neste momento, estou encostado na parede, respirando com dificuldade. Haha, Li Xiaomen está sentada à beira da bancada do laboratório. Seu cabelo preto zumbi estava colado em seu pescoço branco como sangue. Atrás de Li Xiaomen estão suas duas colegas de quarto, Lin Xiaoxi e Su Vanting. Em aparência, elas até superam Li Xiaomen. Nesse momento, Lin Xiaoxi está usando mãos trêmulas para colocar um prendedor de cabelo de borboleta em seu cabelo curto atrás da orelha. Ela está vestindo um uniforme JK clássico, combinado com meias compridas brancas e sedosas. Parece que ela acabou de voltar de uma convenção de anime. A única imperfeição é que este uniforme parece um pouco apertado. Acompanhado pela respiração da garota, os botões estão prestes a se soltar. Só de olhar para isso, de repente sinto que minhas calças estão um pouco apertadas. Apresso-me a olhar para Su Vanting ao lado. Su Vanting, que é alta e esguia, está vestida de forma bastante normal, mas as pernas ligeiramente trêmulas ainda atraem. Não se preocupe. Estamos seguros. O laboratório de biologia foi construído no ano passado. Zumbis definitivamente não podem entrar. Sinto a vibração do impacto vindo da porta atrás de mim. Falo sem fôlego. Essas coisas são realmente inconstantes. O vírus zumbi pode entrar em erupção. É realmente muito difícil para mim, um otaku. Felizmente, para correr para o refeitório para comer. Este sprint não foi em vão. Levei à forças 3 vadiezinhos para fora do cerco e corri para este lugar seguro. Isso é ótimo. Finalmente podemos descansar um pouco. Dizendo isso, Li Xiaomen ignora sua postura de dama. Ela se sentou na bancada do laboratório. Ela estava apenas correndo por sua vida agora. Neste momento, ela se recuperou. Só sinto que minhas duas coxas brancas estão prestes a quebrar. Oh não! Lin Xiaoxia no canto. De repente, ela se levantou em pânico. O que há de errado? Não fique sempre sobressaltada. Su Vanting olhou para Lin Xiaoxia nervosamente. E Guiânia? Deixamos Guiânia lá fora. Ao ouvir isso, Su Vanting e Li Xiaomen perceberam tardiamente. 4 garotas em seu dormitório. Todos escolheram me seguir para correr. Agora, apenas os 3 entraram no laboratório. Não precisa procurar. Quando eu estava correndo lá fora agora, eu a vi sendo derrubada por vários zumbis no chão. Meu humor também estava um pouco pesado. Eu também queria tirar Guiânia naquele momento. Afinal, a aparência de Guiânia não é inferior às 3 na minha frente. É difícil para as pessoas terem o coração para não salvar. Mas eu sou apenas uma pessoa comum afinal. Não há como garantir a mim mesmo. Salvar pessoas sem ser mordido por zumbis. Já é um extremo conseguir tirar esses 3 fardos. Lin Xiaoxia, que era mais próxima de Guiânia, começou a chorar incontrolavelmente ao ouvir isso. Neste momento, a porta de ferro do laboratório. Um barulho repentino de batida chamou a atenção das 3 santinhas, que se entreolharam. Abram a porta rápido. Sou eu, Guiânia. Do lado de fora da porta veio a voz deliberadamente suprimida de Guiânia, como se temesse alarmar os zumbis. Que bom, é a Iânia. Vamos abrir a porta rápido. Lin Xiaoxia ficou radiante. Ela rapidamente se aproximou da janela de observação, querendo confirmar o estado de Guiânia. Na verdade, Guiânia já estava na porta de ferro, lutando freneticamente, com um corte oblíquo rasgado. Sua calça branca também estava rasgada em 2 lugares, vagamente revelando a pele interna de sua coxa, como um jade de carneiro superior, brilhando fracamente na escuridão. A meia calça estava ainda mais rasgada em vários buracos. Mas na pele exposta não havia ferimentos, nem mesmo arranhões. Não abram a porta. Eu vi com meus próprios olhos que ela foi derrubada por zumbis. Se a deixarmos entrar, estaremos em perigo. Eu franzi a testa e falei apressadamente. Tenho certeza de que Guiânia caiu em uma pilha de zumbis, mas a Guiânia na minha frente não tem nem mesmo um arranhão. Não importa como eu olhe, algo está errado. Shen Yu, não diga bobagens. Iânia não tem nem mesmo um arranhão. Como ela poderia ser infectada? Lin Xiaoxia imediatamente ficou irritada. Ela e Guiânia costumavam ir juntas. Espere. Ao ouvir sua amiga sendo caluniada, ela imediatamente ficou descontente. Isso mesmo. Shen Yu, você é demais. Se você não tem provas, por que caluniar uma garota? Su Vanting também concordou.
De repente, me arrependi um pouco de ter fugido com essas 3 Madonas. Originalmente, eu achava que era ótimo estar no mesmo quarto com as 3 garotas, talvez pudesse até haver algumas faíscas, mas agora parece. É melhor eu não deixar a cabeça pequena acomodar a cabeça grande. Essas 3 pessoas simplesmente não conseguem ver a situação e ignoram o perigo que ainda está acontecendo. No entanto, antes que eu pudesse pensar, Lin Xiaomen de repente correu para minha frente e abriu a porta. Ela puxou Gu Yannian para dentro e então olhou para mim ameaçadoramente. Você não deixa Yannian entrar. É porque você quer nos assediar. Este soco destruiria o mundo. Eu não entendo Lin Xiaomen. Por que ela consegue pular do pensamento de isolamento da infecção para a segurança das mulheres? Cala a boca, idiota. Eu xinguei Lin Xiaomen e então torci violentamente o pulso de Gu Yannian, puxando-a rudemente para minha frente. Não se mexa. Tire suas roupas. Gu Yannian estava tão assustada que não disse uma palavra, apenas tremia levemente. Shen Yu, o que você está fazendo? Se você continuar assim, vou chamar a polícia. Você acha que somos fáceis de intimidar? Os dedos de Lin Xiaomen, pintados com unhas de galáxia, quase tocaram meu nariz, completamente diferente de sua habitual postura de dama. Shen Yu, você tem que nos dar uma explicação. Somos todos colegas. Como você pôde assediar Gu Yannian? Li Xiaomen também estava muito zangada. O uniforme escolar branco tremia violentamente. Não briguei. Eu realmente não fui mordida por um zumbi. Não acreditem em mim. Venham ver. Dizendo isso, Gu Yannian levantou a saia do uniforme escolar dela. Só se viu a borda do short de segurança preto, revelando um arranhão. Mas não era uma mordida de zumbi. Se não quiserem tirar, podem amarrá-la. Eu sou um garoto. Não vou fazer isso pessoalmente. Nesse momento, também cedi. Não que eu tenha mudado de ideia, mas as 3 santas, obviamente não poderiam ser convencidas. Era melhor recuar e deixar que elas amarrassem Gu Yannian. Afinal, eu vi com meus próprios olhos Gu Yannian presa por zumbis. Algum lugar do corpo dela deve ter marcas de mordida. Por quê? Li Xiaomen pareceu querer argumentar algo, mas no instante seguinte, sua expressão mudou drasticamente, como se estivesse paralisada de medo. Eu ainda não tinha reagido. Quando ouvi um rugido animalesco vindo de trás, e então uma dor aguda veio do meu ombro. Gu Yannian virou um zumbi. Só restou esse pensamento na minha mente. Então, Gu Yannian montou em cima de mim e começou a me morder. As 3 piadas santas que estavam confrontando comigo agora estavam fugindo pela porta, sem a menor intenção de me ajudar. À medida que minha consciência desaparecia gradualmente, um som fraco soou. Sistema de complementação da personalidade zumbi vinculado com sucesso. Quando me levantei cambaleando do chão, senti uma dor na cabeça, como se tivesse sido mordido 2 vezes por um zumbi. Forcei-me a animar. O que vi foi uma bagunça e Gu Yannian zumbi parada ali. Zumbi, fiquei chocado por dentro, mas minha boca soltou um rugido. Rapidamente abaixei a cabeça para olhar meu corpo. As marcas de mordida em muitos lugares ainda estavam claramente visíveis, e minha pele havia se tornado branca pálida. E minhas pernas que costumavam correr 100 metros em 9,9 segundos agora pareciam ter cimento dentro, só conseguindo cambalear para frente. Eu só me transformei em um zumbi. Reagi tardiamente, e meu humor ficou um tanto complicado. Mas conseguir manter a sanidade mesmo depois de virar um zumbi é uma bênção disfarçada. Só não sei como resolver o problema da comida. Afinal, não consigo viver como um animal agora. Sistema de complementação da personalidade zumbi vinculado. Um som nítido soou, interrompendo meus pensamentos. Eu cresci lendo romances online desde pequeno. Não sou estranho a sistemas, mas o que diabos é complementação da personalidade zumbi? Já virei um zumbi. Como ainda pode haver personalidade? Embora o hospedeiro tenha se tornado um zumbi, ele absolutamente não pode perder as emoções humanas. Contanto que o hospedeiro satisfaça seus desejos, ele pode restaurar continuamente a forma humana e obter pontos de essência. Melhorar meus atributos e fazer o que eu quiser entre zumbis, desta vez acho que entendi. Este sistema se chama Sistema de Complementação da Personalidade Zumbi, na verdade é um Homelander em treinamento. Quanto mais eu sigo meu coração e apronto, mais eu produzo coisas como Jetsuga Tensho, mais forte eu fico. Então, uma interface translúcida apareceu na minha frente. Nome: Shen Yu. Nível: 1 Força, 13. Habilidade: 2 Velocidade, 5 Força Mental, 3. Fome, 80. Experiência: 0 pontos de evolução, 1. Habilidades:
5. Abaixo do painel de dados, há também uma árvore de talentos. Está densamente preenchida com habilidades de talento não iluminadas. Na parte inferior da árvore de talentos, eu cliquei levemente. Uma sensação estranha passou instantaneamente pelo meu córtex cerebral. Parabéns ao hospedeiro por iluminar a habilidade de talento Comunicação de Zumbis, obtendo a capacidade de se comunicar com zumbis. No momento seguinte, a voz de pensamento de Guianna teve um significado claro nos meus ouvidos. Comer pessoas. Fiquei atordoado por um momento. Então pensei que parecia não haver problema. Zumbis comendo pessoas é como pessoas comendo plantas e animais. É um ciclo normal da cadeia ecológica. Como um zumbi com métodos respeitáveis, eu deveria aprender com Guianna. Que nada! Eu balancei minha cabeça violentamente. Sinto que minha velocidade de integração ao pensamento zumbi está um pouco rápida. É melhor pensar em como ser um homelandeiro o mais rápido possível. Caso contrário, nessa velocidade, amanhã eu deveria estar pensando em como fazer intestino grosso de 9 voltas. Meus olhos examinaram casualmente, olhando para Guianna, que estava mastigando. Meus olhos se iluminaram de repente. Olhando de perto, Guianna é bem bonita. Sobrancelhas finas, olhos grandes, nariz de pêssego. Se você ignorar as manchas de sangue inexplicáveis no canto da boca e a pele pálida, ela não é diferente de uma beleza humana. Esqueça, não posso esperar. Que seja Guianna então. Para os pontos de evolução do sistema Homelander, decidi me sacrificar um pouco. 2 horas e meia depois, como se estivesse de luto pela morte dos pais, soltei um longo suspiro. Sinto que não é tão bom quanto a fada da brisa da primavera. Fiz um comentário importante. A aparência e o corpo de Guianna são realmente bons, mas ainda são um pouco rígidos. Isso reduziu muito minha experiência. Parabéns ao hospedeiro por satisfazer seus desejos, experiência adicionada em 1 ponto. Parabéns ao hospedeiro por vingar com sucesso Guianna, experiência adicionada em 5 pontos. O comportamento do hospedeiro é inédito. Ponto de evolução adicionado em 1 ponto. Imediatamente mergulhei minha mente na árvore de talentos, em seguida, iluminei o controle do corpo. Aprimoramento significativo de várias funções neurais, permitindo controlar meu corpo de forma flexível, restaurando movimentos exclusivamente humanos, como escalar e transpor obstáculos com força. Num instante, uma corrente de calor invadiu meus membros, senti meu corpo como se estivesse sendo remodelado. Levantei-me e experimentei, senti meu corpo leve como uma pena, na verdade, ainda melhor do que minhas qualidades físicas originais. Não pude deixar de me sentir ótimo. Com este corpo perfeitamente controlado, as 3 santas terão que pagar alguns juros primeiro. Nesse momento, Li Xiaomen estava tremendo no terraço. Quando Guianna me mordeu, ela e Lin Xiaxi e Suvantin fugiram em direções diferentes. Finalmente cheguei aqui. Talvez Lin Xiaxia tenha boa resistência. No final ela também conseguiu chegar ao terraço. Agora ela está encostada sozinha na beira do terraço, olhando para baixo e ajustando seu humor. Quanto a Suvantin, ninguém sabe se ela foi mordida por um zumbi ou se escondeu em outro lugar seguro, mas Li Xiaomen ainda sente que salvar Guianna não foi problema dela. Quando ela salvou Guianna parecia completamente normal. Sem nenhuma normalidade, então ela deixou Guianna entrar. Se houver uma próxima vez, ela ainda escolherá salvar pessoas. Ela não pode simplesmente assistir enquanto uma pessoa inocente está em perigo. Sem mencionar que Guianna ainda é sua colega de quarto. Quanto a eu ser mordido, só pode ser considerado azar. Arranjo do destino, não tem nada a ver com ela. Xiaomen, não se culpe. Shen Yu foi infectado, foi azar dele, não tem nada a ver com você. Você salvou Guianna, essa é a sua bondade, ninguém pode te culpar. Nesse momento, ao lado de Li Xiaomen, um grupo de meninos que se esconderam novamente estavam consolando Li Xiaomen ruidosamente. Claro, nem todos os meninos escolheram agradar Li Xiaomen, também há uma pequena parte das pessoas. Voltaram seus olhares para Lin Xiaxia, que estava parada na beira do terraço. Lin Xiaxia estava parada ali em silêncio. Olhando para baixo, a figura nas costas parecia particularmente solitária. Alguns meninos com mentes ativas se entreolharam, planejando secretamente como se aproximar dela, embora a beleza de Lin Xiaxia seja meio nível superior à de Li Xiaomen. Mas ela não tem intenção de namorar e, ao contrário de Li Xiaomen, ela não consegue fornecer valor emocional. Naturalmente, há ainda menos perseguidores ao seu redor, mas a situação agora é completamente diferente. Lin Xiaxia acabou de perder Guianna é esta boa amiga. Este é o momento mais frágil dela.
a taxa de sucesso de explorar sua fraqueza é maior. No entanto, antes mesmo que esses meninos atenciosos pudessem falar, Lin Shaxia se virou bruscamente. Gritou com a voz trêmula, essa é Guiânia. Um grupo de meninos se aproximou. Seguindo o dedo dele, vi, não muito longe no andar de baixo, uma figura rígida se movendo lentamente. Parecia querer subir neste prédio deles. Era Guiânia, sua pele quase translúcida de tão pálida. O canto da boca com um branco acinzentado suspeito, parecendo muito desconfortável. Ele parece querer subir. Um garoto disse gaguejando, com um pouco de medo na voz. O rosto de Lin Shaxia também perdeu a cor. Ele não esperava que Guiânia não estivesse satisfeita depois de me comer e estivesse vagando por aqui. Não tenham medo, eu observei. Os zumbis não sobem escadas, eles só andam em terreno plano. Estamos seguros aqui. Nesse momento, Li Xiaomen já havia recuperado a calma e se levantou para dizer em voz alta, a beleza e o status de Li Xiaomen são muito persuasivos. Os garotos ao redor rapidamente coaram as palavras de Li Xiaomen, um após o outro, ouvindo os comentários dos garotos. Li Xiaomen assentiu satisfeita. Com o apoio de um grupo de lambibotas, ela já havia se tornado a líder desse pequeno grupo. Enquanto isso, eu estava pensando em como colocar pilhas de zumbis nas escadas e libertar Guiânia. Isso é apenas uma pequena habilidade para influenciar a mentalidade. O que eu realmente preparei para as 3 santinhas é um pacote completo de zumbis. Eu observei escondido entre a multidão de zumbis. Há pelo menos 30 garotos lá em cima, contando apenas comigo como um zumbi para me vingar. Pode ser que me despedacem. De repente tive uma ideia. Lembrei do elevador que geralmente é aberto apenas para funcionários. Depois de confirmar que os alunos no terraço não podiam me ver, agi rapidamente, então agarrei a gola de um zumbi. Arrastando-o com força em direção ao elevador, comer pessoas, o zumbi soltou um rosnado baixo. Cambaleando, fui empurrando-o para frente. Comer sua M asterisco asterisco asterisco. Eu xinguei uma frase obscena e o empurrei com todas as minhas forças para dentro do elevador. Então voltei rapidamente, até que o elevador estivesse cheio de zumbis. Só então apertei o botão para o 17º andar. Depois de me ocupar por um longo tempo, o sol também estava se pondo. Agora eu coloquei dezenas de zumbis no 17º andar. Li Xiaomen e os outros estão completamente presos no terraço. Depois de fazer tudo isso, só então me sentei casualmente na cadeira de escritório que trouxe, esperando silenciosamente que Li Xiaomen e os outros descessem voluntariamente para alimentar os zumbis. Só na manhã do segundo dia, Li Xiaomen sentiu uma sensação de fumaça vindo da garganta, e então se lembrou de procurar comida e água ativamente. Ele sentiu um acesso de irritação no coração, geralmente acostumado a deixar os lambibotas pedirem comida, mas agora nem consegue comer a comida do refeitório. Pensando nisso, ele não pôde deixar de guardar rancor dos lambibotas, que o fizeram esquecer até mesmo o conhecimento básico de sobrevivência. Pessoal, ouçam, não podemos continuar passando fome assim, temos que descer para procurar comida e água. Agora a situação é urgente, todos devem se unir para agir juntos. Li Xiaomen sabia que não podia continuar assim. Embora sua voz estivesse um pouco trêmula, ele se esforçou para escrever a garantia, e então os alunos começaram a agir contra sua vontade. Como se estivessem pensando em arroz e legumes fritos deliciosos, seus olhos brilhavam, mas era uma garota pequena, que timidamente levantou a mão. Então, quem devemos enviar para o refeitório buscar comida? Em um instante, muitos alunos ficaram em silêncio. Ninguém é tolo. Ir voluntariamente ao refeitório em busca de comida é tão perigoso quanto um rato pendurando um sino em um gato. Algumas garotas abaixaram a cabeça fingindo arrumar a bainha de suas roupas. Alguns garotos ficaram olhando para o céu. E Lin Shaxia, que originalmente estava em silêncio na beira, disse, já que todos concordam em procurar comida, vamos estabelecer as regras. 3 homens e uma mulher em um grupo, 10 são de elevador separadamente. Isso pode aumentar a eficiência. E também pode cuidar uns dos outros. Assim que as palavras foram ditas, as meninas imediatamente mostraram descontentamento. Algumas garotas franziram a testa, algumas garotas murmuraram baixinho, por que temos que ir? E algumas garotas balançaram a cabeça diretamente em oposição, seus rostos estavam cheios de medo e resistência, como se a proposta de Lin Shaxia estivesse as empurrando para um poço de fogo. Não, isso é muito perigoso. As garotas ficam. Vocês meninos vão juntos, assim é mais seguro encontrar zumbis esparsos. Li Xiaomen percebeu o descontentamento das meninas e imediatamente se opôs, então ela olhou para os meninos.
E começou a persuadir sem corar: caros colegas, vamos promover o espírito de cavalheirismo. Talvez as garotas presentes lhes deem uma chance de persegui-las. Eu também sempre esperei. Para ter um namorado responsável, me pergunto se posso escolher meu amado entre os colegas. Assim que essas palavras foram ditas, muitos meninos foram dominados pela cabeça pequena, e a atmosfera no local também mudou. Lin Shaxi abriu a boca, parecendo querer dizer algo, mas no final não disse nada. Embora ela sentisse que isso não era muito bom, ela finalmente aceitou a declaração de Li Xiaomen, afinal, ela também era uma garota. De acordo com as regras de Li Xiaomen, ela também poderia se beneficiar. Logo, os 24 meninos no local foram divididos em 6 grupos. Segurando armas coletadas, como canos de água e chaves inglesas, e desceram as escadas na ponta dos pés, e quando chegaram ao 17º andar, eles poderiam pegar o elevador diretamente para o primeiro andar e então ir direto para o refeitório. Esse era o plano original deles. No entanto, um grito repentino de zumbi interrompeu sua fantasia. A entrada do elevador no 17º andar, que antes estava vazia, agora estava ocupada por zumbis densamente compactados. Rápido! Retirem-se rápido! Um menino gritou. Nesta hora de vida ou morte, a cabeça grande ainda derrotou a cabeça pequena. No entanto, esse era o momento crucial. A porta do terraço, que antes estava aberta, foi repentinamente fechada por alguém de cima. Que merda! Por que vocês fecharam a porta? Abram a porta! Os garotos gritavam. Não subam, os zumbis estão atrás de vocês. Eles vão persegui-las até aqui. A voz de Li Xiaomen soou por trás da porta de ferro, acompanhada por ecos de outras garotas. Logo, os gritos dos garotos ecoaram incessantemente, eles foram encurralados em um pequeno canto perto da escada, sem escapatória. Só podiam se tornar comida de zumbi em meio aos gritos. Eu estava em um canto distante testemunhando tudo, talvez os zumbis estivessem comendo com tanto apetite, que até eu fiquei com um pouco de inveja. Olhei rapidamente para os atributos do meu painel, e minha fome estava em apenas 15. Suportando o desejo de morder uma coxa grossa, como um zumbi com um coração humano, ainda devo comer algo que os humanos comeriam. Parabéns ao anfitrião por ajudar 24 homens adultos. Lar Espetacular 48. Parabéns ao anfitrião por defender óbito. As habilidades de um zumbi são instáveis. Ponto de evolução mais 1. Anfitrião, você subiu de nível. O nível atual é 2. Ao ouvir o aviso de G203, não hesitei em escolher uma habilidade de talento chamada fotossíntese. Tente introduzir uma pequena quantidade de cloroplastos na pele, tornando você imune à fraqueza da exposição ao sol. E pode restaurar lentamente a fome sob a luz do sol. Assenti satisfeito. Então peguei o cano de aço cortado e comecei a lidar com os zumbis neste andar. Li Xiaomen e essas pessoas são muito delicadas. Ao ouvir os gritos dos garotos, eles definitivamente não ousarão sair por um tempo. Primeiro limpe esses zumbis. Então preciso enganar Li Xiaomen para sair. Neste momento, o vento frio uivava no terraço, e Li Xiaomen e os outros estavam parados na beira com olhares vazios. Embora não saibam por que uma grande multidão de zumbis apareceu repentinamente no 17º andar, sem dúvida. Esses zumbis os encurralaram no terraço. Ficar aqui é apenas esperar pela morte. Não dá. Não aguento mais. Em vez de ficar aqui esperando para morrer, prefiro morrer agora. Nesse momento, uma garota emocionalmente descontrolada pulou diretamente do terraço. Com este salto dela, as garotas que já estavam à beira do colapso quebraram a última corda. G203 correu para fora do terraço. Logo, apenas Li Xiaomen e Lin Shaxia permaneceram na cena. Xiaomen, o que devemos fazer? Que tal você me ajudar a acabar com isso? Tenho medo da dor, não quero ser mordida por zumbis. Lin Shaxia disse a Li Xiaomen com coragem. Sua voz tremia, e seus olhos estavam cheios de desespero. Shaxia, não desanime. Temos uma chance. Li Xiaomen balançou a cabeça repetidamente, embora seu coração também estivesse cheio de medo. Mas ele ainda tentou parecer calmo. Nesse momento, o telefone de Li Xiaomen tocou de repente. Ele hesitou por um momento, rapidamente pegou o celular. A tela mostrava um nome familiar de puxa-saco. Ele hesitou um pouco, mas ainda apertou o botão de atendimento. Xiaomen, desçam rápido. Os zumbis do 17º andar já foram eliminados. Há muitos ingredientes na cantina. Vocês, meninas, venham cozinhar. Li Xiaomen quase não podia acreditar no que ouvia. Mas vocês, nós, 15 homens, fomos transformados em zumbis.
Há 3 homens esperando por vocês lá embaixo. Venham logo. Eu o interrompi impacientemente. Então desliguei o telefone. Li Xiaomen segurou o celular e ficou atordoada por um momento, então se virou para olhar para Lin Xiaxia. Eles disseram que os zumbis do 17º andar foram eliminados e também encontraram muita comida na cantina. Vamos descer para cozinhar. Sério? Lin Xiaxia ficou instantaneamente surpresa com essa boa notícia. Originalmente, ela pensava que teria que comer vegetais e rabanetes. Eu não esperava que a situação mudasse de repente. Eu não sei, mas não temos outra escolha agora. Li Xiaomen respirou fundo e então caminhou até o portão de ferro do terraço, abrindo cuidadosamente uma fresta na porta. A cena do lado de fora da porta os fez parar de respirar instantaneamente. Corpos de zumbis e humanos, caídos desordenadamente no chão. Lin Xiaxia vomitou no local. Como não comia nada o dia todo. Eles estavam vomitando bile e ácido estomacal. Esses garotos nem sabiam limpar a sujeira. Isso é tão decepcionante. Li Xiaomen suportou o nojo e consolou Lin Xiaxia, que estava vomitando. Enquanto dizia isso, os dois ainda se apoiavam um no outro, caminhando cuidadosamente em direção ao elevador, até que os dois entraram no elevador. Apertaram o botão do primeiro andar. A porta do elevador se fechou lentamente. Li Xiaomen finalmente respirou aliviada. Mas no momento em que a porta do elevador se abriu, Li Xiaomen ficou instantaneamente atordoada. Recebendo-os. Não eram os membros de seu exército de puxa-sacos, mas um zumbi sorrindo maliciosamente. Li Xiaomen, quanto tempo? Você veio cozinhar para mim? Eu estava parado na porta do elevador, segurando meu celular. Com um tom muito gentil. Você, quem é você? Por que você consegue falar? Li Xiaomen, você não se lembra de mim? Eu sou Shen Yu, que estava escondido com você no laboratório. Você ter sido mordida por Guiânia é má sorte. Não é da minha conta. Enquanto dizia isso, Li Xiaomen gritou em pânico. Sua razão entrou em colapso total neste momento. No momento seguinte, Li Xiaomen sentiu apenas escuridão diante de seus olhos e desmaiou. Meus olhos se voltaram para Lin Xiaxia, com um sorriso divertido em seus olhos, como se estivesse apreciando seu medo. Lin Xiaxia, você também se esqueceu de quem eu sou. Lin Xiaxia colou as costas contra a parede do elevador, tremendo com as pernas fracas. Shen Yu, eu realmente não sabia que Guiânia se transformaria em um zumbi. Ser mordido não é problema meu. Sua voz estava chorosa, e lágrimas escorriam incontrolavelmente. Isso também me deixa muito irritado. Meu olhar ficou frio instantaneamente, e então eu me movi rapidamente, revelando Guiânia zumbi parada atrás de mim. E então, Lin Xiaxia, você não se lembra de mim, mas deve se lembrar de sua melhor amiga, certo? O olhar de Lin Xiaxia caiu sobre Guiânia, suas pupilas se contraindo violentamente. Os olhos de Guiânia estavam vazios e sem vida. Havia sangue nos cantos de sua boca, e um rugido baixo vinha de sua garganta, com as mãos estendidas para a frente. Yanyan! A voz de Lin Xiaxia tremia quase inaudível, e no momento seguinte ficou tudo escuro. Ela também desmaiou novamente. Quando Lin Xiaxia acordou novamente, ela sentiu dores por todo o corpo. Sua boca estava muito cheia, e havia um sabor azedo indescritível. Ela instintivamente queria estender a mão e abrir a boca. No momento seguinte, ela descobriu que seus membros estavam amarrados com firmeza. Ela abriu os olhos horrorizada, lutando desamparadamente. Lin Xiaxia tentou pedir ajuda, mas apenas emitiu gemidos. Ela percebeu agora. Era sua meia calça em sua boca. Oh, você acordou. Eu empurrei a porta e entrei neste momento. Devo dizer, o efeito da fotossíntese é realmente bom. Tomar sol pode repor a fome. Se isso fosse antes do surto de zumbis, os 3 grandes deuses estariam competindo para obtê-lo. Caminhei até Lin Xiaxia. Com um leve gancho de um dedo, puxei lentamente a meia calça enfiada em sua boca. A meia calça roçou a ponta de sua língua, trazendo uma sensação pegajosa. Lin Xiaxia não pôde deixar de vomitar. Um gemido baixo veio de sua garganta, e ainda havia rastros de meia calça nos cantos de sua boca, parecendo miserável e lamentável. Onde Su Vantin se escondeu? Vocês 3 santas vadias me prejudicaram e me transformaram em um zumbi, então, naturalmente, devem aceitar a punição juntas. Eu não sei. Lin Xiaxia respondeu honestamente. Ela realmente não sabia onde Su Vantin estava. Ela nem sabia se Su Vantin estava viva ou morta. Não sabe? Sua resposta e a de Li Xiaomen são realmente consistentes. Levantei minhas sobrancelhas, decidindo mostrar um pouco de cor para as 2 santas vadias. Então eu trouxe Li Xiaomen,
cujas mãos estavam amarradas nas costas. De outro quarto. Vocês não estão dispostas a trair suas boas irmãs, eu admiro. Então deixem vocês duas aceitarem a punição. Shen Yu, me solte, eu sei que você tem razão. Como um homem racional, você realmente nos amarra, você não se sente envergonhado. Li Xiaoming me pressionou com uma mistura de ameaças e súplicas, querendo me forçar a soltá-la através de um laço moral. Lin Xiaxia ficou pálida ao lado, olhando para Li Xiaoming como se ela fosse idiota. Ela sabia que eu me tornei um zumbi e não sou mais aquele que seria facilmente influenciado pela moral e pelas emoções. Não estou com raiva, mas observo Li Xiaoming com interesse, achando sua atuação engraçada, e então falo lentamente, com um tom de provocação. Ouvi dizer que você tem muitos pretendentes? Ao ouvir essa pergunta, um traço de orgulho brilhou nos olhos de Li Xiaoming. Ela estufou o peito e assentiu com orgulho. Isso mesmo. Seu tom era um tanto exibicionista. Como se esse fosse seu maior trunfo. No momento seguinte, seus olhos se reviraram, como se ela tivesse pensado em algo. E seu tom ficou ainda mais confiante. Você também quer me perseguir? Eu sabia que eu era atraente. Mas eu ainda tenho que te dizer, embora agora seja o fim do mundo, eu não vou diminuir meus padrões de namoro. Você tem que se esforçar mais. Ao ouvir isso, Lin Xiaxia discretamente se moveu para o lado, para não ser implicada nas palavras de Li Xiaoming. Normalmente, ele acha Li Xiaoming muito inteligente, mas não sabe por que agora. Ela não consegue ver a situação. Eu não refutei as palavras de Li Xiaoming, mas segui suas palavras. Então, como devo agir? Ao ouvir minhas palavras, Li Xiaoming ficou ainda mais surpresa, o sorriso em seu rosto quase transbordando. Afinal, agora é o fim do mundo, então eu não vou pedir que você me dê presentes, desde que você possa cozinhar para mim e proteger minha segurança. Então, eu deveria te agradecer. Meu rosto permaneceu inexpressivo. Li Xiaoming não percebeu o sarcasmo em meu tom, mas pensou que suas palavras me haviam tocado. O sorriso em seu rosto ficou ainda mais brilhante. Já que seu charme é tão grande, então eu vou trancar você com 4 zumbis. Se você conseguir atrair o interesse dos zumbis, então você não será comido. Quanto à aparência, então eu não posso fazer nada. Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Li Xiaoming congelou instantaneamente. Shen Yu, existe algum mal-entendido entre nós? Não estávamos conversando bem agora? Por favor, me deixe ir. Eu sou muito bonita. Eu realmente estava errada. Eu balancei a cabeça. Você não sabe que está errada. Você sabe que vai morrer. Dizendo isso, eu peguei Li Xiaoming e fui direto para a porta de ferro à direita. As lágrimas de Li Xiaoming jorraram instantaneamente, sua voz cheia de desespero e raiva. Shen Yu, que você tenha uma morte horrível. Eu ri levemente, em seguida, abri a porta de ferro e joguei Li Xiaoming para dentro. Ah, não me coma! Gritos fracos de Li Xiaoming vieram de trás da porta de ferro. De repente, fiquei com vontade de abrir o portão de ferro. Afinal, a pele macia de Li Xiaoming seria um desperdício se fosse comida por aqueles zumbis que não sabem apreciar. Eu mesmo ainda não experimentei o sabor de Li Xiaoming. Parabéns ao anfitrião por completar o plano de vingança e se livrar do ódio em seu coração. Ponto de evolução mais 1. Ao ouvir o aviso do sistema, abandonei instantaneamente essa ideia. Estimo que Li Xiaoming já esteja irreconhecível neste momento. Mesmo que eu entrasse para competir com um grupo de zumbis, não conseguiria nada de fresco. Pessoas como Li Xiaoming, que usam a configuração de santa para se disfarçar, são egoístas refinadas. O único valor de viver no mundo é me irritar o máximo possível e, em seguida, ser morta por mim com os meios mais cruéis, para alcançar um efeito agradável e fresco. Pensando nisso, voltei meus olhos para Lin Xiaxia, que estava tremendo. Você está com sede? Perguntei fingindo ser atencioso. Com sede. Lin Xiaxia levantou a cabeça e respondeu tremendo. Ele testemunhou pessoalmente Li Xiaoming sendo jogada em uma pilha de zumbis. Neste momento, sua garganta estava como se tivesse sido queimada pelo fogo, tão seca que mal conseguia falar. Eu balancei a cabeça. Virei-me e saí da sala. O som dos passos ecoou no salão vazio, parecendo especialmente estridente. O batimento cardíaco de Lin Xiaxia começou a acelerar e a cena terrível de Li Xiaoming sendo jogada na pilha de zumbis continuava a surgir em sua mente. Ele mordeu os lábios com força, tentando não chorar. Um momento depois, eu voltei, carregando um copo de água e uma salsicha clássica Rei dos Reis. Beba. Afinal, eu não sou uma pessoa má. Definitivamente não vou restringir você de beber água.
Eu realmente não sei onde Su Vantin está. Lin Xiaxia disse com a voz embargada, mas não se atreveu a chorar. Ela temia seguir os passos de Li Xiaomen. Não precisa me dizer a localização de Su Vantin. Eu balancei a cabeça e aprendi silenciosamente o olfato de Minjiu. Em um curto instante, meus sentidos foram ampliados inúmeras vezes. Cheirei todos os tipos de odores sutis que permeavam o ar, incluindo Li Xiaomen, que já exalava um cheiro de podridão, e Su Vantin, que estava escondida no dormitório feminino. Mas o mais notável ainda era Lin Xiaxia à minha frente. Ela exalava uma fragrância rica, um tipo de aroma mais primitivo e mais atraente. Parecia estar penetrando profundamente em sua pele, com um apelo irresistível. Rapidamente joguei essa ideia perigosa para trás da minha mente. Forcei-me a me acalmar. Agora não é hora de saborear sashimi de carne humana. Tenho coisas mais importantes para fazer. Então eu olhei para Lin Xiaxia sorrindo e perguntei: Você já foi um lambe-botas? Lin Xiaxia ficou surpresa por um momento. Então ela balançou a cabeça. Sua beleza sempre esteve online, com um rosto jovem e adorável. Com um corpo tão atraente, ela não se encaixa nem um pouco na palavra lambe-botas. Então, aprenda como ser uma lambe-botas. Enquanto falava, caminhei até Lin Xiaoxia e usei minhas unhas para cortar as amarras em seu corpo. A corda afrouxou. O corpo de Lin Xiaoxia imediatamente desabou no chão. Como ela estava amarrada por muito tempo, sua pele tinha marcas vermelhas profundas, especialmente em certas áreas de gordura, que estavam ainda mais proeminentes por causa da corda, e sua pele clara brilhava com um leve rubor. Parecia extraordinariamente atraente. Qualquer um que visse essa cena provavelmente não conseguiria ter a ideia de machucá-la. Mas felizmente eu não sou uma pessoa. Apenas apontei para o copo de água na frente de Lin Xiaoxia. Você pode beber esta água. Mas você tem que lamber sozinha. Ao ouvir isso, Lin Xiaoxia corou instantaneamente e apertou um canto com os dedos. Ela estava me amaldiçoando em seu coração por não ser humano. Ela estava pensando em como me fornecer valor emocional. Eu não esperava que eu a forçasse a ser uma lambe-botas no sentido físico. A ponta de sua língua tocou levemente a borda do copo. Ela começou a lamber cuidadosamente a água no copo. As gotas de água escorregaram pela ponta de sua língua para sua boca, e a sensação fria a deixou um pouco mais sóbria. Mas a sensação de humilhação em seu coração ficou ainda mais forte. A água doce e pura era realmente preciosa, mas ela estava ajoelhada no chão neste momento. A ação de lamber água também era bastante indelicada. Os cantos dos olhos de Lin Xiaoxia ficaram ainda mais úmidos, e as lágrimas estavam girando em seus olhos. Para evitar que as lágrimas caíssem, ela escolheu fechar os olhos. Eu peguei meu celular sem fazer barulho. Gravei este momento precioso. Parabéns ao anfitrião por praticar o conteúdo de lamber na realidade. Isso é simplesmente demente. Ponto de purificação mais um. Novo ponto de purificação. Eu rapidamente acalmei minha mente. Olhei para a árvore de habilidades. 3 novas habilidades apareceram acima das 3 habilidades originais. Reparação cerebral. Habilidade cerebral. Permite que você pense rápido, evitando ser manipulado por humanos. Pele substancial. Tente adicionar células e fator de crescimento à pele, permitindo que você endureça rapidamente a pele durante o combate. Visão aguçada. Melhora significativamente as células sensoriais visuais, dando a você poder dinâmico de nível de águia, e qualquer humano será levado à justiça. Eu olhei para Lin Xiaoxia, que estava lambendo água. Não há necessidade de escolher a reparação cerebral agora, afinal, eu já sou inteligente o suficiente. A pele substancial restante e a visão aguçada me deixaram indeciso por um tempo. Ambas as habilidades são muito úteis. Eu não quero desistir de nenhum deles agora. Depois de pensar um pouco, escolhi todos. Então me virei novamente e saí da sala de bilhar. Este movimento naturalmente atraiu a atenção de Lin Xiaoxia. Ela abriu os olhos e me viu sair. Por um momento, ela ficou um pouco confusa. Isso significa que ela foi temporariamente liberada? Lin Xiaoxia não pôde deixar de pensar assim. Então soltei um suspiro de alívio. Parece que o queijo tofu fermentado ainda tem valor. 30 anos e inverno, 30 anos e pôr do sol. O entendimento tácito permite que a musa espere que ele escape. Definitivamente terei que encontrar alguém para me vingar amargamente. No entanto, no momento seguinte, a voz de Cãoza interrompeu a imaginação de Lin Xiaoxia. Neste momento, voltei ao tempo da bola novamente. E atrás de mim está Guiânia, com a pele ainda mais pálida, acompanhada por um grito rouco de Guiânia. Lin Xiaoxia caiu no chão novamente. Ele lutou para se levantar,
mas suas duas pernas trêmulas não obedeciam aos comandos de forma alguma e, em vez disso, atingiram o copo na frente dele. Não, não me mate. Tenho medo de dor. Imploro, não deixe Guianne me comer. Eu realmente sei que estava errado. A voz de Lin Shaxi estava cheia de soluços. Não prestei atenção aos seus pedidos. Estendi a mão diretamente e rasguei as roupas de Guianne, revelando sua pele pálida. Estou me preparando para me humilhar novamente. Como um zumbi que se concentra no desenvolvimento sustentável, este teve seus olhos iluminados e realmente ganhou 2 pontos de evolução de uma vez. Esta é a primeira vez. As conquistas são divididas em 3 linhas, superior, média e inferior. Cada linha contém 9 conquistas. Correspondem, respectivamente, aos níveis S e B. Atualmente, os nomes das conquistas dos níveis S e não podem ser vistos. Além da pessoa que já desbloqueou a conquista de nível B, também existe o Soldier Boy, Crescente Celestial, Sonho Raro, etc. Apenas dei uma olhada rápida. Eu sei que o teor de ouro dessas conquistas está além da linha de fundo moral e da qualidade psicológica das pessoas comuns. É simplesmente impossível completar. Mas agora não há pressa em desbloquear conquistas. Vamos aprender todas as 3 habilidades primeiro. No momento seguinte, perdi todas as cores diante dos meus olhos. Justamente quando pensei que algo estava errado com minha visão aguçada, minha visão gradualmente ficou clara. Os detalhes distantes originalmente borrados agora estavam à vista, mesmo os pelos finos no corpo de Lin Shaxia podiam ser vistos claramente. O efeito da visão aguçada excedeu em muito minhas expectativas. Minha expectativa para a pele de pedra e os ossos de ferro é ainda maior. Então, com um pensamento. A pele originalmente pálida rapidamente se tornou marrom escura, e a textura também se tornou áspera e dura. É como se estivesse coberto com uma espessa camada de córnea. Este braço celular é tão duro? Peguei o vidro quebrado que Lin Shaxia quebrou e enfiei-o com força no meu braço. Os cacos de vidro imediatamente se transformaram em pó. De repente, meus olhos se arregalaram. Meu coração está cheio de choque. Contanto que aqueles caras da engenharia ainda não tenham desenvolvido armas de longo alcance no laboratório. Então, não sou invencível na escola? Pensando nisso, lancei um olhar para Lin Shaxia sem mostrar emoção. Neste momento, Lin Shaxia estava encostado na parede, aparentemente chocado com o que acabará de ver. Não prestei atenção nele. Em vez disso, ele estava carregando Guianne, rígida, para longe dos tênis. Naquele momento, Lin Shaxia ficou completamente chocada, pois, momentos antes, ela realmente pensou que ia morrer e escolheu fechar os olhos e esperar pela morte. Mas, como ela não sentiu dor por um longo tempo, ela abriu os olhos gananciosamente e descobriu que eu e Guianne estávamos encenando uma versão zumbi de um ato sexual. Sem dúvida, esta foi uma boa notícia para ela, pelo menos ela não teria que morrer por enquanto. No entanto, antes que ela pudesse se recuperar do grande espetáculo sexual, ela me viu pegar um fragmento de vidro afiado e enfiá-lo no braço sem hesitar. Então, o fragmento se transformou instantaneamente em pó de vidro. Lin Shaxia abriu a boca involuntariamente. Ela originalmente pensou que eu era apenas um zumbi inteligente. Mas não esperava que minha força física fosse tão monstruosa. Suas pernas não puderam deixar de amolecer. Toda a pessoa caiu na parede fria. As 2 pernas finas estavam encolhidas na frente do peito, e toda a pessoa estava encolhida em uma bola. Lin Shaxia estava um pouco desesperada e só podia ansiar pelo mistério nebuloso. Vulian Tianzun, Amitabha. Amém. Não importa qual deus, por favor, deixe Shen Yu ir embora. Os deuses pareciam ter ouvido sua oração. Naquele momento, eu estava carregando Guianne nua e saí diretamente da vista de Lin Shaxia. Lin Shaxia mal podia acreditar em seus olhos. Ela não esperava que eu realmente fosse embora. Lin Shaxia, sentindo-se apavorada, também reagiu. Eu só levei Guianne para se exercitar. Ela tem 2 horas e meia para escapar da gaiola. Então seus olhos varreram o chão. E encontrou a salsicha usada para humilhá-la. Ela rapidamente pegou, rasgou a embalagem e começou a comê-la vorazmente. Embora o sabor não fosse bom, para Lin Shaxia, que não comia há 2 dias, esta já era uma iguaria rara. Ela deve repor suas energias para enfrentar os desafios que virão. Depois de comer a salsicha, Lin Shaxia recuperou um pouco de força e, em seguida, cuidadosamente começou a verificar o ambiente ao redor. Ela caminhou na ponta dos pés até o portão de ferro. E então abriu a porta suavemente. Lin Shaxia prendeu a respiração, com medo de que houvesse meus olhos vermelhos e sangrentos atrás da porta.
Felizmente, esse cenário de terror não aconteceu. Atrás da porta havia um longo corredor. Lin Shexi entrou cautelosamente no corredor, com passos leves como um gato. Quanto mais fundo ela caminhava no corredor, mais familiarizado ela se tornava com o ambiente à frente. Este é um prédio, Lin Shexia percebeu de repente. No entanto, um prédio é muito alto. E ela não consegue determinar em qual andar está por enquanto. Até que ela abriu a porta no final do corredor, e o enorme período deixou Lin Shexia um pouco atordoada. Ela nunca esperava que eu a trancasse na sala de armazenamento do 17º andar. Lin Shexia rapidamente ajustou sua mentalidade. E começou a observar a situação do lado de fora através da janela. De cima, ela viu o refeitório e o prédio do dormitório número 8. Imediatamente o coração de Lin Shexia ficou cheio de sentimentos confusos. O prédio do dormitório número 8 é o prédio do dormitório feminino, e seu dormitório está lá. Se ontem ela tivesse simplesmente dormido quando os zumbis surgiram, talvez não estivesse passando por tudo isso agora. Um turbilhão de emoções complexas tomou conta de Lin Shexia, mas ela rapidamente reprimiu esses pensamentos. O mais importante agora é sobreviver, ela sussurrou para si mesma, encorajando-se e ajustando sua mentalidade. Em seguida, caminhou levemente até o elevador familiar, onde ainda jaziam corpos de zumbis e humanos, revirando o estômago de Lin Shexia. Mas ela resistiu ao impulso de vomitar, contornando cuidadosamente os corpos no chão, quando de repente dezenas de celulares espalhados pelo chão chamaram sua atenção. Então Lin Shexia percebeu que a ligação que recebeu pela manhã provavelmente foi feita por mim. Tudo isso está dentro do meu plano. Ela se forçou a se acalmar e rapidamente pegou um celular. Ela tem muitos pretendentes, mas só consegue se lembrar do número de um. Então ela discou o número sem hesitar. Alô, quem fala? O garoto do outro lado da linha parecia um pouco sonolento, mas a ligação realmente foi atendida. Lin Shexia quase explodiu de alegria. Eu sou Lin Shexia, estou presa em um prédio. Você pode vir me salvar? Lin Shexia, onde você está neste prédio? A crise zumbi é tão grave, você precisa se cuidar. O garoto do outro lado da linha claramente conectou o nome à deusa que ele tanto admirava, parecendo muito surpreso. Estou presa no 17º andar de um prédio. Você pode vir me salvar? Lin Shexia aproveitou a chance rapidamente, falando com uma voz lamentável. Shexia, não tenha medo, estamos no dormitório feminino. Mandaremos alguém te salvar amanhã de manhã. Aguente firme, espere por mim. Lin Shexia se sentiu muito mais segura ao ouvir a promessa, mas pensando em mim, ela não pôde deixar de avisar. Você precisa trazer mais pessoas, há um zumbi mutante aqui. É muito perigoso. Uma boa notícia, Suvantin também está no dormitório feminino. Amanhã você poderá se encontrar com ela. Ouvir que o outro lado tinha um arco composto aliviou um pouco Lin Shexia. Depois de desligar o telefone, ela caminhou na ponta dos pés até o 15º andar e abriu a porta de uma sala de aula, escondendo-se rapidamente lá dentro. A sala de aula estava escura, apenas o luar entrava pelas janelas, refletindo em seu rosto tenso. Ela se encostou na parede, sussurrando para se encorajar. Contanto que ela sobreviva a esta noite, estará segura. O que Lin Shexia não sabia é que, na sombra da entrada do terraço, eu vi cada movimento dela claramente do começo ao fim, vendo Lin Shexia se esconder na sala de aula. Não tenho intenção de impedi-la, não tenho medo que Lin Shexia fuja, fico feliz só de ouvir falar em fugir. Para preparar uma surpresa para Lin Shexia, decidi ir ao dormitório feminino. Estou muito curioso. Que tipo de cena será quando Lin Shexia e Suvantin se encararem? No momento seguinte, caminhei até a beira do terraço, estimulei secretamente a pele colonial e pulei sem hesitar. Com um estrondo alto, caí pesadamente no chão. O efeito da pele colonial foi muito bom. Meu corpo está ileso, apenas as solas dos meus pés estão um pouco dormentes, mas o som de pular do prédio atraiu muitos zumbis próximos. Eles vieram ao som e logo partiram desapontados. Afinal, eu também sou um zumbi. Depois de confirmar minha defesa, caminhei em direção ao dormitório feminino. Neste momento, uma cerca de arame farpado simples já havia sido erguida na entrada do dormitório feminino, e as janelas dos dormitórios inferiores já foram pregadas com tábuas de madeira. Para zumbis comuns, querer entrar neste prédio do dormitório feminino é simplesmente uma fantasia, mas agora quem está atacando este prédio sou eu. Rodei o prédio do dormitório. Só então pulei pela janela, e um barulho de panela quebrando soou. Parei imediatamente.
querendo confirmar se o som chamou a atenção, mas não ouvi passos apressados. Em vez disso, ouvi um gemido baixo. Segui a direção do som e vi um homem e uma mulher se puxando. A mulher parecia estar gostando. O cabelo loiro do homem também combina muito com o comportamento dela neste momento. É que a proteína no corpo. Acho que o consumo será muito grande. Eu sabia que você, seu idiota, não tinha boas intenções. No meio da noite. Você tinha que me fazer patrulhar com você. Eu ouvi dizer. Depois que San Xiaoshuan atendeu o telefone de Lin Xiaxia, toda a sua alma estava fora de seu corpo. Estamos apenas nos vingando dele antecipadamente. As palavras de Huang Mao não terminaram. Minha mão já havia perfurado seu peito, e ele morreu sem emitir nenhum som. É realmente a curiosidade que mata, então usei as roupas dos dois para limpar o sangue das minhas mãos. Como um zumbi puramente amoroso, não suporto o comportamento de Huang Mao. Parabéns ao anfitrião por matar um humano macho adulto. Valor de experiência mais 10. Parabéns ao anfitrião por matar uma humana fêmea adulta. Valor de experiência mais 5. O som do sistema chegou tarde. Dei uma olhada no painel do sistema. Ainda faltam 77 pontos de experiência para subir de nível. Perdi o interesse imediatamente. Meu objetivo esta noite é muito claro: encontrar Su Vanting. Então, de volta ao quarto escuro, seguindo o aroma em minha memória, subi silenciosamente para o andar de cima. No ar ao redor, o cheiro de Su Vanting estava ficando mais forte, finalmente me guiando para a porta de um dormitório. Sem hesitar, levantei o pé e chutei, a porta caindo com força, fazendo um estrondo surdo. O dormitório estava uma bagunça, a cama cheia de roupas de renda de todos os tipos. Algumas cordas de cânhamo vermelhas espalhadas aleatoriamente sobre os lençóis. Meus olhos varreram rapidamente o quarto, rapidamente mirando no banheiro, que ainda emitia o som de água corrente. Quem é? Fazendo tanto barulho. Está querendo morrer. Uma voz feminina irritada veio do banheiro. Eu não respondi, nem fiquei irritado com os xingamentos de Su Vanting, mas olhei para a porta do banheiro com interesse. Eu queria ver qual seria a reação de Su Vanting ao descobrir um zumbi bloqueando a porta. Logo, Su Vanting, furiosa, abriu a porta do banheiro por dentro. Seu cabelo comprido e molhado caía sobre seus ombros. Seu rosto ligeiramente avermelhado por causa do calor, com um claro descontentamento em seus olhos. O olhar de Su Vanting caiu sobre a porta do dormitório derrubada. Ela primeiro congelou, depois olhou para mim, que estava de pé ao lado, e arregalou os olhos em descrença. Ah, um zumbi está vindo! Su Vanting gritou, correndo de volta para o banheiro, apalpando por toda parte, tentando encontrar uma arma para se defender. Em pânico, ela pegou um secador de cabelo ao lado, como se isso pudesse lhe trazer uma sensação de segurança. Eu dei uma risada desdenhosa e balancei minha mão casualmente em direção ao secador de cabelo. O secador de cabelo na mão de Su Vanting foi derrubado instantaneamente, e ela também caiu no chão. Lembra de mim? A aluna Su Vanting. Eu olhei para Su Vanting de cima, com uma sensação de satisfação por ter vingado uma... Eu já estava planejando em minha mente levar Su Vanting de volta para o ninho e trancá-la com Lin Xiaxia. Especialmente uma vadia santa do tipo madura como Su Vanting, em pé junto com a pequena Lin Xiaxia, olhando uma para a outra sem dizer nada. Essa cena deve ser muito interessante. Shen Yu? Você é Shen Yu? Você está falando? Su Vanting disse gaguejando, seus olhos cheios de horror e descrença. Será que as pessoas infectadas não necessariamente se transformam em zumbis? Esse pensamento surgiu na mente de Su Vanting. Isso não é importante, aluna Su Vanting. Você quer viver? Eu pisei na toalha de banho dela com meu pé esquerdo, interrompendo sua especulação impacientemente. Su Vanting ficou tão assustada que não conseguiu falar. Só consigo acenar repetidamente com a cabeça, temendo que a menor hesitação traga desastre. Vi um leve sorriso nos cantos da boca dela, revelando um sorriso satisfeito. É melhor se Su Vanting estiver disposta a cooperar. Mal posso esperar para ver a expressão no rosto de Lin Xiaxia. Estava prestes a levar Su Vanting embora quando o canto do meu olho capturou a esperança nos olhos de Su Vanting. Fiquei imediatamente alerta. Uma leve picada repentina veio de trás, como se tivesse sido mordido por um mosquito. Inconscientemente, estendi a mão para tocar. Então meus dedos tocaram uma flecha de ferro. A flecha perfurou as roupas do meu corpo, mas não penetrou na minha pele. Virei-me furiosamente e vi um estudante do sexo masculino parado na porta. Ele estava segurando um arco composto em sua mão. Seus olhos estavam cheios de pavor e insegurança. Com um cheiro fraco e familiar,
determinei instantaneamente o nome dessa pessoa. Sun Xiaoshuan. Aquele que Lin Shexi admirava repetidamente. Aquele que foi traído por Gu Yannian. Não hesitei e não dei a Sun Xiaoshuan tempo para reagir. Apareci instantaneamente na frente dele. Com um estalo, seu pescoço foi quebrado por mim. Parabéns ao anfitrião por matar um humano macho adulto. Ponto de experiência mais um. Olhei para o corpo com algum desgosto e usei as roupas do próprio falecido. Limpei a graxa das minhas mãos. Ele está morto. Su Vantin olhou para o corpo no chão, parecendo um pouco incrédula. Bobagem. Pessoas morrem quando são mortas. Você nem sabe disso? Eu olhei para Su Vantin. Suspeito seriamente que ela se tornou uma idiota devido à superestimulação. Eu só gosto de garotas ingênuas e doces, mas não estou interessado em idiotas. Por que você o matou? Su Vantin ainda não parecia entender e continuou me perguntando atordoada. Agora entendi. Su Vantin está me considerando um humano. Atualmente, o apocalipse acabou de chegar há 2 dias. A maioria das pessoas ainda não mudou suas opiniões. Mas eu não estou interessado em popularizar o conhecimento do apocalipse para Su Vantin. Apenas abri a boca e rugi como um zumbi. Desta vez, Su Vantin finalmente reagiu, parado na frente dela. Não é um criminoso cruel, mas um zumbi completo. Não! Não me coma! A voz de Su Vantin tremia. Ela apoiou as mãos no chão, tentando escapar do desespero. Movi-me desesperadamente para trás até que minhas costas atingiram a parede fria do banheiro. Não fique tensa. Eu não sou uma pessoa má, eu disse enquanto olhava para Su Vantin. Neste momento, seu cabelo preto como uma cachoeira estava espalhado na frente dela. Tenho que dizer que é realmente branco. A aliança de Su Vantin acenou com a cabeça, apertando os lábios com força, sem ousar respirar fundo. Eu vi um traço de pânico passar pelos olhos dela. Su Vantin é tão perdida, se for jogada em uma pilha de zumbis como Li Xiaomin. Pensando bem, é um desperdício. Então, olhei ao redor e meus olhos pousaram na cama de Su Vantin. Os acessórios preparados por Su Vantin estão completos, então não preciso me dar ao trabalho de procurar. Peguei a corda vermelha na cama. Desta vez, usei um nó duplo. O laço divino passou pelo pescoço de cisne de Su Vantin e cruzou em forma de X acima do externo. Finalmente, amarrei os pulsos atrás da cintura. Aprendi esse método de amarração em um pequeno site. Dizem que torna a dor da pessoa amarrada várias vezes maior. Parece que o efeito é bom agora. O corpo de Su Vantin está tremendo ligeiramente, mas ela não ousa resistir. Só posso deixar você me manipular. Você pode ser mais rápido. A voz de Su Vantin estava implorando. Suas bochechas estavam coradas, como flores de pêssego recém-abertas. Eu a ignorei. A corda continuou a enrolar em torno de suas articulações, e as marcas vermelhas claras que transbordavam do aperto adicionaram um toque de beleza frágil. Então eu me levantei e examinei cuidadosamente este trabalho, e também acenei com a cabeça em satisfação. Na primeira vez, você não está acostumado. Na segunda vez, você está familiarizado. Minhas habilidades de amarrar pessoas está ficando cada vez mais proficiente. Então peguei a toalha na cama e coloquei na boca de Su Vantin grosseiramente. Então rapidamente puxei o lençol e embrulhei Su Vantin inteira como um zongui. O tecido do lençol é macio e grosso, o que pode cobrir o corpo de Su Vantin e evitar que ela sofra durante o transporte. Sofra danos desnecessários. Depois de fazer tudo isso, Su Vantin finalmente se tornou um expresso portátil. Então carreguei meu expresso e saí do dormitório com orgulho. Então fiquei atordoado na porta. Neste momento, há estudantes do lado de fora da porta, para ser preciso, todas estudantes. A multidão escura cercou este dormitório camada após camada, e algumas garotas estavam segurando bestas com força em suas mãos. As flechas já estavam apontadas para mim. E na frente de um grupo de estudantes, havia uma mulher em uma cadeira de rodas. Uma professora de cerca de 29 anos. Eu estava muito familiarizado com essa mulher na cadeira de rodas. Ela é uma figura famosa na escola. Professora associada do Departamento de Atuação, Su Lingil. Eu originalmente planejei ir em algum momento. Su Lingil, que se tornou um zumbi, não esperava que essa bela professora com pernas deficientes. Na verdade, ainda está viva e bem. Atirem as flechas. Com a ordem de Su Lingil, várias flechas cortaram o ar. Para não ferir acidentalmente o expresso em meu ombro, as meninas evitaram deliberadamente a posição. Essas flechas voaram, mas no momento em que me atingiram, caíram fracamente no chão. O ar ficou repentinamente silencioso,
As alunas arregalaram os olhos, seus rostos cheios de descrença. Não sei quem gritou "corram", a multidão imediatamente entrou em pânico, lutando para escapar em direção às escadas e à entrada da escada. Não importava o quanto a professora gritasse para dar ordens, era inútil. Eu fiquei parado, apenas achando essa farsa inexplicável. Mas essas garotas em fuga e em pânico não podem ser deixadas de lado facilmente, estes são todos pontos de experiência que vieram até mim. Não aproveitá-las seria um desperdício. Então, coloquei Suvantin, que estava embrulhada como um bolinho de arroz, suavemente no chão. Temendo que Suvantin morresse antes de chegar a um lugar seguro, então foi a hora do massacre. Mas desta vez, eu não ataquei diretamente com o Black Tiger Pixheart. Em vez disso, infectei todas essas garotas e as transformei em zumbis. Parabéns ao hospedeiro por infectar com sucesso um grupo de fêmeas adultas humanas. Você subiu de nível. O nível atual é 3. Neste momento, a maioria das garotas já se transformou em zumbis de movimentos rígidos. Apenas algumas sortudas escaparam para outros andares pelo elevador. Agora, a única que ainda está no 7º andar. É um grupo de estudantes reunidos em torno de Sulinjum. Como a cadeira de rodas de Sulinjum não cabia no elevador, essas estudantes ao redor dela também ficaram para trás. Um sorriso frio brilhou em meus olhos, e eu corri em direção à entrada do elevador sem hesitar. Vocês corram primeiro, não se preocupem comigo. O alvo deste zumbi sou eu. A expressão de Sulinjum mudou ligeiramente, percebendo minha singularidade. Ao ouvir isso, as garotas ao redor de Sulinjum, com lágrimas nos olhos, ainda cerraram os dentes e escolheram fugir. Eu também não persegui deliberadamente aquelas garotas, mas vagarosamente. Caminhei até Sulinjum. Por que você não está com medo? Eu perguntei com muita curiosidade. Esta é a primeira vez que vejo uma pessoa que não tem medo da morte. Sulinjum está muito calma, como se estivesse esperando que eu falasse. Mas Sulinjum não tinha intenção de falar. Agora estou um pouco infeliz. Então, cheguei perto do rosto de Sulinjum. Estendi a língua e lambi diretamente sua bochecha. A sensação úmida fez Sulinjum tremer. Ela empurrou a cadeira de rodas para trás, mas bateu na porta fechada do elevador. Você está louco? Eu pensei que a professora não sabia falar. Nesse momento, comecei a rir alto. Então, agarrei Sulinjum e a coloquei em meus ombros. Professora! A propósito, você e Suvantin compartilham o sobrenome Su. Vocês não teriam algum parentesco? No entanto, Sulinjum, que perdeu a cadeira de rodas, ainda não disse uma palavra, com uma expressão de estar pronta para morrer. Eu também não estou bravo. Peguei Suvantin, que estava com a boca amordaçada com uma toalha, e a carreguei também, e caminhei em direção ao terraço. O tempo é curto e a tarefa é pesada. Hoje à noite no terraço, vou completar 2 conquistas de uma vez, depois de subir no telhado. Eu deixei as 2 garotas e caminhei em direção à borda do telhado. Sulinjum, que estava com a boca tapada, tentou fazer barulho. Como seu corpo estava firmemente envolto em lençóis, ela só conseguia se contorcer desesperadamente. Foi Sulinjum quem a resgatou. Sulinjum inclinou-se ligeiramente, mas ainda assim inclinou seu corpo para frente e estendeu a mão para tirar a toalha da boca de Suvantin. Suvantin imediatamente começou a respirar fundo, sentindo o ar fresco há muito perdido, mas sua expressão estava muito sombria. Tia, o que devemos fazer? Sulinjum não respondeu imediatamente, apenas estendeu a mão e desamarrou os lençóis de Suvantin. Suas mãos estavam amarradas firmemente atrás das costas com corda vermelha, e suas pernas também estavam dobradas e amarradas com a mesma corda vermelha, e toda a sua pessoa se tornou um quadrúpede. O lençol foi desamarrado rapidamente e o corpo nu de Suvantin também foi revelado. O rosto de Suvantin ficou vermelho instantaneamente. Ela baixou a cabeça e quase chorou. Tia, vamos fugir rapidamente. Vantin, aquela sua colega não é um zumbi comum. A razão pela qual ela não nos matou imediatamente é apenas para aproveitar a sensação de um gato perseguindo um rato. Não podemos escapar. Ao ouvir isso, Suvantin foi atingida por um raio. Em sua mente, Sulinjum sempre foi a pessoa mais inteligente. Mas agora ela diz coisas tão negativas. Mas tia, devemos apenas esperar pela morte assim? Eu não quero morrer, muito menos ser ela. Sulinjum não respondeu mais. Em vez disso, olhou para mim em pé na beira do telhado. Eu estava de costas para as 2 beldades, sem impedir sua conspiração. Eu apenas olhei para a lua cheia no céu e cerrei os dentes para começar a lançar o feitiço. Eu realmente não sei como Azul fez uma coisa tão estúpida.
Eu sinto que estou prestes a vomitar. Parabéns ao anfitrião por completar a conquista do ataque crescente lunar, ponto de evolução mais 2. Então eu escolhi diretamente uma habilidade chamada controle mental, através de nervos cerebrais desenvolvidos e alguns sinalizadores, para controlar no máximo zumbis não maiores que os pontos de poder mental. Aprender esta habilidade custa 2 pontos de evolução. Com a habilidade de controlar zumbis, então eu sou o rei dos zumbis. Não importa quantos humanos existam, eles estão apenas me enviando capangas. Logo eu senti minha consciência. Como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, gradualmente se estendeu para fora, e então eu vi Suvantin e Sulingium não muito longe. Eu também vi os zumbis e humanos jogando verebol dentro do dormitório feminino, enquanto minha mente se movia. O pensamento instantaneamente se transformou em fios, conectando os zumbis canibais no andar de baixo, e então ordenando que eles corressem para o dormitório feminino. A descrição da habilidade de controle mental apenas diz que pode controlar zumbis, e não menciona que pode controlar humanos. Mas agora eu posso ver zumbis e humanos ao mesmo tempo. Isso significa que eu também posso controlar humanos? Eu tentei colocar minha consciência focado em Sulingium, que estava mais perto. Logo uma força inexplicável se dissipou do corpo de Sulingium. As finas linhas de pensamento que eu usava para conectar com Sulingium se romperam diretamente. O controle mental depende da força mental para controlar o oponente. Perder o cérebro é perder tudo. A força mental é infinitamente próxima do nada, então pode ser controlada à vontade. Mas os humanos têm consciência própria. Eles instintivamente resistirão ao meu controle. Entendendo isso, instantaneamente tive um novo plano. Agora não consigo controlar vivos à força, mas o futuro pode ser diferente. Basta esperar que a extrema geração seja autossuficiente. Quando a força mental atinge um certo nível, controlar algumas piadas não será um problema. Então me virei para as duas mulheres. Ignorei Suvantin, que estava vestida com um lençol e chorando. Meus olhos se concentraram em Sulingium. Mulheres são como um bom vinho, quanto mais velhas, mais refinadas. Desde o primeiro olhar para Sulingium, pensei na conquista do Soldier Boy. Nossos olhares se encontraram, e Sulingium sentiu um arrepio no coração. Sei que é inútil falar de moral com pessoas como você, mas a condição que estou propondo é: você deve deixar Vantin ir embora. Ela é minha protegida. Deixe-me aceitar sua vingança por ela. Depois de dizer isso, ela empurrou Suvantin, que estava de pé ao lado, sinalizando para ela sair rapidamente. Suvantin estava perplexa, completamente sem entender as intenções da tia. Ah, vocês realmente são gentis, professora Su. Mas a aluna Suvantin não pode ir. Eu tenho muito o que conversar com ela. Eu a rejeitei sem piedade. A barganha de Sulingium? Que piada! Neste mundo apocalíptico, eu sou o rei que faz o que quer. Ninguém pode tirar nada de mim. A expressão de Sulingium ficou feia imediatamente. Ela não esperava que eu a rejeitasse tão diretamente, sem sequer deixar espaço para negociação. E eu, neste momento, já tinha arrancado o casaco de Sulingium. O casaco escorregou para o chão, revelando suas roupas finas. Sulingium lutou instintivamente, mas a deficiência em suas pernas a impedia de se mover. Eu também não perdi tempo e me agachei diretamente para agarrar os tornozelos de Sulingium. Logo os pés de Sulingium foram expostos ao ar, brancos como jade, com uma pele tão delicada que parecia brilhar. O formato de seus pés era longo e simétrico, seus dedos eram redondos e adoráveis, e eles estavam pintados com um esmalte rosa claro, com um toque de travessura juvenil. De repente, não pude deixar de sorrir. Minha impressão original de Sulingium sempre foi de uma mulher séria. Ela realmente tem um lado assim, inesperado. A professora Su é bem sentimental. Meu tom continha um toque de brincadeira. Sulingium permaneceu em silêncio. Apenas virou levemente a cabeça, como se não quisesse que eu visse a expressão em seu rosto. Suvantin, que estava de pé ao lado, viu minhas ações. Inconscientemente, ele abaixou a cabeça para olhar para os próprios pés dela. Seus pés também eram brancos e finos. As unhas dos pés dela estavam pintadas com um esmalte de cor sólida, mas havia uma fina camada de calos na planta dos pés, que era um símbolo de sua sorte. Apenas os pés que nunca caminharam teriam calos. Meus olhos se afastaram dos pés de Sulingium. Com a unha, rasguei as calças dela no joelho, revelando a panturrilha de Sulingium. O formato das pernas dela é esguio, quase sem imperfeições. Professora Su. Ouvi dizer que pessoas que não conseguem andar devem massagear as pernas regularmente.
Esses dias houve um surto de zumbis. Você provavelmente não massageou muito, certo? Enquanto falava, estendi a mão e apertei a panturrilha de Sulinjum. O toque foi inesperadamente bom, macio e delicado, como se pudesse espremer água. Eu não pude deixar de respirar fundo, com um toque de sucção. Professora Su. Suas pernas são tão finas e longas, é uma pena que estejam paralisadas e não possam se mover. As pernas de Sulinjum são 5 centímetros mais longas que as de Suvantin. Se não houvesse deficiência, seria tão agradável aos olhos. Às vezes, Vania não é apenas uma hipérbole. Professora Su, eu posso curar suas pernas. Ao ouvir isso, um brilho passou pelos olhos de Sulinjum, mas logo voltou à calma. Não há necessidade de rodeios sobre o que você quer dizer. Minhas pernas foram causadas por danos nos nervos da medula espinhal. Ninguém no mundo pode curá-las. Talvez tenha sido a menção de suas pernas que fez Sulinjum dizer algumas palavras extras, com um toque de amargura. Professora Su, você está errada. Dei um sorriso significativo e me levantei lentamente. Olhando para Sulinjum de cima, eu não sou humano. Curar suas pernas é apenas um pequeno problema para mim. Depois de um breve silêncio, Sulinjum soltou uma risada fria. Eu não preciso que você cure minhas pernas. Você só precisa deixar Vantin ir. Eu levantei as sobrancelhas. Um sorriso significativo apareceu no canto da minha boca. Talvez não seja impossível. Uma troca? Não há nada que não possa ser negociado. Minhas palavras pegaram Sulinjum de surpresa e imediatamente atraíram os olhares das duas mulheres. Eu posso deixar a colega Su ir, mas o que a professora Su planeja usar para trocar? Enquanto falava, meus olhos alternavam entre Sulinjum e Suvantin. Ao ouvir isso, a respiração de Suvantin ficou repentinamente rápida. Suas mãos apertavam firmemente o lençol, embora seu instinto lhe dissesse que eu provavelmente estava apenas provocando-as. Mas em seu coração, ela não pôde deixar de sentir um raio de expectativa. Quais são as suas condições? A expressão de Sulinjum permaneceu calma, sem qualquer flutuação devido às minhas palavras. Eu não respondi imediatamente à pergunta de Sulinjum, mas de repente virei a cabeça para olhar para Suvantin. Colega Su. Vá embora. Ao ouvir isso, Suvantin ficou atônita, congelada no lugar. Suas pernas pareciam estar presas ao chão, sem ousar se mover. Será que a colega Su não quer ir? Ou será que você não quer se separar de mim? Vi que Suvantin não se mexeu. E havia um fio de sangue neles. Ao ouvir essas palavras, Suvantin inconscientemente deu um passo para trás. Mordeu os lábios e ainda assim se virou lentamente, caminhando em direção à escada. Seu coração ainda batia rápido, e ela não ousava olhar para trás, com medo de que eu me arrependesse de repente. Eu apenas fiquei parado, observando fixamente suas costas. Não há como um monge fugir do templo. Eu já havia memorizado o cheiro de Suvantin, e de forma alguma deixaria essa piada escapar. Afinal, eu realmente tenho uma rixa com Suvantin. Primeiro, deixe Suvantin escapar da morte e sentir a luz. Ele realmente deixou Suvantin ir? Ele poderia adivinhar isso com os dedos dos pés. Eu definitivamente faria esse tipo de exigência. Só de pensar em ser pressionado por um zumbi, ele imediatamente ficou arrepiado. Diante do meu gesto de colocar as mãos atrás da cabeça, a expressão de Sulinjum gradualmente se tornou indiferente novamente, e então ele começou a rastejar lentamente em direção à borda do telhado. No entanto, ele ainda subestimou minha velocidade, e no instante em que estava prestes a pular, eu já havia agarrado seu pulso. O corpo de Sulinjum foi puxado de volta por mim com força, caindo novamente no chão. Professor Su. Já que você não está disposto a negociar comigo, então não me culpe por ser indelicado. Eu não me importei com a reação de Sulinjum. Girei-o diretamente 360 graus, começando a obter pontos de purificação. Parabéns ao anfitrião por ser desumano. Conquista de nível B alcançada, Soldado do Mar do Sul. Parabéns ao anfitrião, como um humano do sistema estelar zumbi, por ser fiel à sua própria estética e ideias. Ponto de purificação mais um. Com o som do aviso do sistema, de repente me senti um pouco desinteressado. Olhando para Sulinjum, que estava fingindo estar inconsciente, tirei algumas fotos com meu celular e então adicionei a nova habilidade ao painel do sistema. Escolhi acender a manifestação do vírus, que permite controlar o teor de vírus no meu corpo. No instante seguinte, senti minha pele um pouco coçando. Como se um novo órgão tivesse aparecido. Nossa! Isso vai se transformar em um predador? Fiquei chocado. Embora eu não seja mais humano agora, manter uma forma humana ainda é muito significativo. Felizmente,
Foi apenas um susto. Embora não haja nenhuma mudança na aparência, eu já tenho a capacidade de controlar o teor de vírus na superfície do meu corpo. Dessa forma, finalmente tenho alguma garantia e não preciso me preocupar no futuro. Depois de um dia de excitação, a pessoa sob mim já era um zumbi, então eu voltei meu olhar para outra habilidade, a audição aguçada, e instantaneamente uma estranha energia invadiu meus tímpanos. A uma distância de cerca de 3 quilômetros, o som do tiro veio de dentro da Universidade Linhai. Há uma arma na Universidade Linhai, o que não é uma coisa boa para mim. Eu não consigo parar o exército regular agora. Professora Su, pare de fingir que está dormindo e levante-se e vista-se. Para evitar complicações, decidi levar Sulinium de volta para a cela primeiro. Eu empurrei a cadeira de rodas de Sulinium. Lentamente caminhando pela trilha do campus, as rodas da cadeira de rodas passando pelo chão, fazendo um leve rangido. Sulinium estava sentado na cadeira de rodas, segurando firmemente os apoios de braço, olhando para longe de vez em quando, às vezes olhando para os joelhos, como se estivesse fugindo de algo. Não muito tempo atrás, para provar minha força. Primeiro peguei a cadeira de rodas de Sulinium, pulei do telhado do prédio do dormitório e então reapareci ileso na frente dele. Carreguei-o nos ombros e desci as escadas. A expressão de Sulinium na época, pode-se dizer que facilmente abalou um Z. Dentro havia o constrangimento de ser exposto fingindo estar inconsciente e o medo da minha força física. Não ter medo não funciona. Até agora ele está com muita dor por todo o corpo, sentindo como se estivesse desmoronando. Ao chegar à porta do refeitório, meu olfato desenvolvido capturou um sopro familiar, era o cheiro de Sulvantin. Com o cheiro de rosas. Por que Sulvantin se escondeu no refeitório? Eu franzi a testa. Sentindo uma pontada de estranheza em meu coração, o grupo de sobreviventes no refeitório é um sistema de castas descarado. Sulvantin se esconde no refeitório. Não seria uma questão de poucos dias para ela ser chutada enquanto ainda está quente? Pensando nisso, parei imediatamente. Eu originalmente planejava pegar Sulvantin e trazê-la de volta para a cela em alguns dias. Afinal, eu prometi a Sulinium deixar Sulvantin ir. Virar a cabeça e voltar não está muito de acordo com minha grande imagem, mas agora Sulvantin escolhe se esconder no refeitório. Então não posso dar uma cara para Sulinium. Enquanto eu ponderava, a patrulha na porta do refeitório também me notou. Mais de 20 pessoas ficaram atordoadas no início, então seus rostos mudaram drasticamente e se viraram para fugir para dentro do refeitório. Onde você está indo? A cor de Sulinium fez com que seu rosto mudasse ligeiramente, vendo-me colocar a cadeira de rodas para baixo. Não sei o que eu estou planejando fazer. Eu não respondi, apenas caminhei em direção ao refeitório. E então chutei a porta do refeitório. A porta de ferro caiu no chão sob minha enorme força, derrubando diretamente alguns azarados. Parabéns ao anfitrião por vincular 3 humanos adultos do sexo masculino, pontos de experiência mais comida. Quando eu entrei no refeitório, a cena diante de mim me fez não conseguir evitar uma piada. Um grupo de atletas musculosos estavam realmente se exercitando com estudantes de arte. O chão estava cheio de braços e pernas. Mais ultrajante ainda era que algumas pessoas estavam segurando câmeras, fotografando essa cena, como se estivessem registrando um momento precioso. Isso me deixou um pouco infeliz. Eu, como zumbi, não sou tão complacente comigo mesmo. Essas pessoas conseguem, no fim do mundo, viver tão livremente e despreocupadas. Arno, vá matar os zumbis. Vendo os zumbis arrombando a porta, os atletas tomaram uma decisão rapidamente, virando-se e continuando a se exercitar. O atleta chamado Arno logo apareceu na frente da multidão. Eu me lembrava um pouco dele. Parece que ele também era um fisiculturista de segundo nível. Eu estava com preguiça de falar, então levantei minha mão e dei um golpe de tigre negro cavando o coração. Arno não teve tempo de soltar um grito antes de cair no chão, e minha palma ainda segurava um coração pulsante. Eu olhei para ele com nojo e o joguei de lado. Aproveitei para usar as roupas de Arno para limpar minhas mãos. Parabéns ao hospedeiro por matar um potencial desperto. Valor de surpresa aumentado em 50. Potencial desperto? Meus olhos brilharam de repente e eu não pude deixar de olhar mais algumas vezes para Arno no chão. Um potencial desperto vale apenas 50 pontos de surpresa? Não consigo imaginar quantos pontos eu ganharia ao matar um desperto de verdade. E esse grupo de atletas não se assustou com a morte de seu companheiro, mas todos levantaram as calças. Pegaram suas armas e me cercaram. Para esse tipo de comportamento de vir entregar cabeças, eu naturalmente aprovo com ambas as mãos e pés.
Parabéns ao hospedeiro por matar 11 humanos machos adultos. Valor de surpresa aumentado em 110. O som do sistema ecoou na minha mente. Mas eu não senti muita satisfação. Pelo contrário, senti um pouco de pena desses atletas. Apenas aquele Arno era um potencial desperto. Quanto aos outros estudantes de arte e fotógrafos, eles também aproveitaram o caos para escapar para o andar de cima. Eles correram muito rápido. Eu subi as escadas lentamente e descobri que o portão de ferro oco do segundo andar já havia sido trancado por dentro. Um brilho de compreensão passou pelos meus olhos. Por que esse grupo de pessoas estava correndo desesperadamente para o andar de cima? Acontece que eles pensavam que este portão de ferro poderia me impedir. Eu levantei meu punho e acumulei força ligeiramente. De repente, meu punho atingiu o portão de ferro com força. Com um estrondo, o portão de ferro caiu diretamente. Logo, gritos e soluços, bem como passos caóticos, se misturaram. Parabéns ao hospedeiro por matar 3 humanos machos adultos. Valor de surpresa aumentado em 30. Parabéns ao hospedeiro por matar 38 humanos fêmeas adultas. Valor de surpresa aumentado em 190. Eu olhei para o painel. Ainda faltam algumas centenas de pontos de surpresa para subir para o nível 4, mas não preciso me preocupar muito por enquanto. Encontrar uma maneira de ganhar pontos de evolução com Sulvantin é o principal. Como o Sulvantin não está no segundo andar, então continuei subindo para o terceiro andar. No entanto, quando cheguei à porta do terceiro andar, meus ouvidos capturaram um leve som de atrito metálico. Era o som de uma bala sendo engatilhada. No segundo seguinte, a porta de ferro foi aberta com violência. Um homem parecido com um guarda de segurança atirou em mim 2 vezes. As balas atingiram minha testa e fizeram 2 sons abafados de impacto. Levantei a mão e toquei minha testa. 2 cápsulas de bala perfuraram minha pele e ficaram presas no meu crânio. E o rosto do guarda de segurança estava cheio de choque, suas pupilas se contraíram violentamente, e a mão que segurava a arma estava tremendo ligeiramente. Mas eu não tinha intenção de dar uma explicação ao guarda de segurança. Escolhi a forma física de arrancar o coração e os pulmões. Parabéns ao anfitrião por matar um humano adulto do sexo masculino. Aproveitando a oportunidade, peguei a arma do chão e a segurei na minha mão para equilibrá-la. Esta é a primeira vez que tenho contato com armas de fogo. Embora esta arma não represente nenhuma ameaça para mim, ela pode ser usada para dissuadir as pessoas comuns. É mais do que apropriado. Logo senti o cheiro de Sulvantin em frente a um camarote. Como sempre, arrombei a porta com violência. A cena na minha frente me surpreendeu um pouco. Havia homens, mulheres e crianças lá dentro. Estava lotado de pessoas. Quando perceberam que um zumbi havia arrombado a porta, algumas pessoas perderam completamente a razão. Eles se jogaram em mim como loucos. Algumas pessoas, com a atitude de prefiro que meus amigos morram do que eu, tentaram empurrar as pessoas para fora com todas as suas forças. Só para poder viver um pouco mais. Eu tentei por um tempo e finalmente encontrei Sulvantin no canto mais interno. Naquele momento, ela estava com o rosto sujo e empoeirado, tremendo enquanto abraçava a cabeça. Eu estava prestes a falar com Sulvantin. Um punho atingiu meu corpo. Fiquei um pouco irritado e balancei minha mão aleatoriamente. O bravo rapaz que perdeu a razão caiu no chão. Parabéns ao anfitrião por matar um potencial despertador. Adicionando diretamente 50, olhei ferozmente para o corpo no chão. É como encontrar algo depois de procurar em todos os lugares. Veio sem nenhum esforço. Originalmente, eu ainda estava lamentando a raridade dos despertadores, mas não esperava encontrar outro tão cedo. Então eu olhei gananciosamente para todas as pessoas nesta sala. Eu não sou ganancioso, contanto que nesta sala, se houver outro despertador em potencial, posso subir para o nível 4 sem problemas. Então não pude mais conter a excitação no meu coração. Eu ataquei diretamente a multidão. Parabéns ao anfitrião por matar 29 humanos adultos do sexo masculino, adicionando diretamente 290. Parabéns ao anfitrião por matar 6 humanas adultas do sexo feminino, adicionando diretamente 30. Olhando para a distância da atualização, com apenas 15 pontos de valor chocante, olhei com muita emoção para a única pessoa viva. Sulvantin tem tantos truques. Ela parece ter muito potencial para se tornar uma despertadora. Vendo meu olhar um pouco diferente, Sulvantin estremeceu, sentindo-se verdadeiramente azarada. Mal havia escapado da minha cova de dragão na ala residencial e já havia caído no covil de lobos desse pessoal no refeitório. Se ela não fosse esperta,
e usasse roupas propositalmente sujas e enlameadas, provavelmente já teria sido servida como comida. Mas antes que ela pudesse se alegrar, eu arrombei a porta com um chute. Vendo meu olhar cada vez mais ganancioso, Sulvante não pôde deixar de sentir um calafrio. Sentindo que hoje provavelmente seria o fim ali, depois de muita hesitação, ainda desisti da ideia de me divertir com Sulvante. Eu ainda não me cansei de brincar com Sulvante. Ah, senhorita Su, que coincidência! Vim ao refeitório procurar algo para comer. Você também está com fome? Fingi uma expressão amigável, saudando Sulvante. Sim, eu também vim procurar algo para comer. Sulvante puxou as roupas, sem saber o que dizer, então ela forçou um sorriso mais feio que choro como resposta. Já que a senhorita Su está bem agora, que tal me acompanhar até a professora Su? Tenho medo que a professora Su esteja sozinha. Sulvante abriu a boca, mas no final não ousou dizer uma palavra sequer. Vendo a aparência desanimada de Sulvante, fiquei muito satisfeito. Então eu abracei Sulvante diretamente. Então pulei do terceiro andar. Depois de soltar Sulvante como se nada tivesse acontecido, apontei para Sulingil não muito longe. Senhorita Su, vá ajudar a professora Su a empurrar a cadeira de rodas, já que vocês duas ainda são parentes. Não vou interferir. Sulvante percebeu neste momento o fato de que eu a havia levado para pular de um prédio. Suas pernas tremiam incessantemente e ela não conseguia nem ficar de pé. Seguindo a direção que eu apontei, ela viu Sulingil sentada em uma cadeira de rodas, seu rosto meio ansioso, meio surpreso, como se tivesse visto algo inacreditável. Embora as roupas de Sulingil estivessem intactas, parecendo não ter mudado em nada desde que ela partiu, ela definitivamente estava diferente. Era uma sensação muito sutil. Se fosse para descrever, seria que o temperamento de Sulingil havia mudado. Sulvante de repente pensou na barganha que Sulingil fez comigo quando ela escapou da ala residencial. Combinado com as coisas que eu tinha feito com ela, uma resposta estava prestes a surgir no coração de Sulvante. Mas humanos e zumbis como esse, realmente não seriam infectados com o vírus? Só de pensar que Sulingil já havia sido infectada com o vírus, Sulvante queria muito fugir. Ela sentiu que no momento seguinte, Sulingil de repente se transformaria em um zumbi e então se lançaria sobre ela. Senhorita Su, você sabe demais. Eu dei um sorriso sombrio. A voz soou friamente atrás dela. Sulvante ficou tão assustada que suas pernas fraquejaram e ela caiu diretamente no chão. Pai, não me mate, já que você já tem uma tia, tenha piedade e me deixe ir. Eu não sou tão bonita quanto a tia, e minhas pernas são mais curtas que as dela. Se você quer brincar, vá brincar com ela. A voz de Sulvante era muito alta e, sem surpresa, chegou aos ouvidos de Sulingil. O rosto de Sulingil ficou branco e depois vermelho instantaneamente. Um forte sentimento de vergonha surgiu em seu coração, e pela primeira vez em sua vida, ela teve o impulso de não querer salvar as pessoas. Ela não entendia como uma pessoa tão sem inteligência emocional como Sulvante. Como poderia ser sua Júnior? Ela ainda queria me questionar agora, porque concordei em fazer algo que não podia. Voltar atrás e não deixar Sulvante ir, mas antes que ela pudesse falar, Sulvante já tinha gritado. A coisa que ela menos queria mencionar. Neste momento, o rosto de Sulingil estava tão vermelho quanto um tomate cereja grande. Ela abriu a boca, mas de repente não sabia o que dizer. Ela não podia seguir as palavras de Sulvante e continuar dizendo a Sulvante que ela havia desmaiado de tanto brincar. Ei, professora Su, não me entenda mal, originalmente eu só queria ir dar um alô à colega Su, mas não esperava que as pessoas no refeitório atacassem. Então eu só pude trazer a colega Su de volta e cuidar de você. Minha voz tentou soar arrependida. Sulingil também concordou apressadamente e acenou com a cabeça, olhando para Sulvante, que ainda tremia. Eu estava com preguiça de falar novamente. Diretamente a levantei e a empurrei para trás da cadeira de rodas de Sulingil. Colega Su, você e a professora Su são parentes. Como pode haver contradições? Venha ajudar a professora Su. Ao ouvir isso, Sulvante teve que empurrar a cadeira de rodas de Sulingil. Seus olhos olhavam incertos para Sulingil, com a intenção de fugir a qualquer momento. Sulingil conseguiu se tornar professora associada em uma idade jovem. Naturalmente, seu QI que eram muito superiores às pessoas comuns. Depois que a vergonha diminuiu, ela rapidamente entendeu as preocupações de Sulvante. Não se preocupe, Vante, eu não fui infectada, e muito menos vou virar minha cabeça e te morder de repente. As palavras repentinas de Sulingil deixaram Sulvante atordoada.
o que significa não ter sido infectada. Depois de tudo isso, ainda não foi infectada pelo vírus? Colega Su, é melhor você se apressar, ou suas boas amigas podem passar fome. Boas amigas, a primeira pessoa que Su Vantin pensou foi em suas 3 colegas de quarto. Mas Guianner já havia se transformado em um zumbi, e o paradeiro de Li Xiaomen e Lin Xiaxia era desconhecido. Su Vantin de repente sentiu um calafrio. Você não transformou Xiaxia e Xiaomen em zumbis, certo? Depois que esse pensamento surgiu em sua mente, as pernas de Su Vantin ficaram instantaneamente como se tivessem sido preenchidas com cimento. Desde que Guianner experimentou tudo naquele dia, ela e Li Xiaomen e Lin Xiaxia correram em direções diferentes e nunca mais receberam notícias uma da outra. Pensando novamente na personalidade de Min espremendo a força, Su Vantin já havia imaginado uma cena terrível. Quando ela entrou na sala sem saber, Li Xiaomen, Guianner, Lin Xiaxia, 3 zumbis, instantaneamente se lançaram sobre ela, mordendo-a. E eu fiquei ali parado, gargalhando, como se estivesse apreciando uma peça de poesia, seguido por um cheiro pungente. Começou a se espalhar no ar. Inconscientemente, dei um passo para trás, como um zumbi que não come carne humana. Pela primeira vez, pensei sobre os sentimentos dos meus semelhantes. O corpo humano é como um saquinho de chá. Se cada um, antes de morrer, produzisse um pouco de chá e água de chá, então cada zumbi teria que segurar seu pai. Vantin, não tenha medo. Ela só quer ver você passando vergonha. Tenho certeza de que suas 2 colegas ainda não morreram. Su Linjun, sentada em sua cadeira de rodas, virou a cabeça, tentando confortar Su Vantin. Professora Su, você consegue adivinhar até isso? Você é como um verme na minha barriga. Hipócritas santas que usam a vida dos outros como trampolim. Eu já vi muitos, mas Su Linjun, que está atolada na lama, e ainda assim analisa e conforta os outros com calma, é a primeira vez que vejo. Precisa mesmo adivinhar? Su Linjun ainda estava calma, sem demonstrar nenhum medo de mim. Você veio ao refeitório para pegar Vantin, só para poder prendê-la com suas 2 colegas de quarto e extravasar a maldade do seu coração? Se aquelas 2 garotas morrerem, tudo o que você fez não terá sentido. Se eu mesmo não tivesse jogado Li Xiaomen em um monte de zumbis, provavelmente acreditaria nessa dedução de Su Linjun. Mas não refutei Su Linjun, afinal, as palavras dela podem me poupar muito trabalho. Su Vantin não vai acreditar em mim, mas com certeza vai acreditar nas palavras de Su Linjun. Colega Su, você não fez xixi nas calças de tanto medo, não é? Quer que eu vá buscar algumas fraldas para você? Meus olhos pousaram em Su Vantin, nas calças molhadas, fingindo que só agora havia notado quão envergonhada ela estava. Ao ouvir isso, o rosto de Su Vantin ficou instantaneamente vermelho. Tremendo levemente, ela se levantou novamente, como se também sentisse que tinha sido patética demais. Vendo a reação de Su Vantin, parei de zombar e dei de ombros. Virei-me e fui em direção ao primeiro andar. Su Vantin ficou parada no lugar, sem saber o que fazer, com as pernas ainda tremendo levemente. As roupas molhadas grudadas na pele lhe davam uma sensação pegajosa e insuportável. Ela cerrou os dentes. Virou-se para procurar um lugar para se trocar. Vantin, não se troque. Neste momento, Su Linjun estendeu a mão e segurou Su Vantin. A escola está cheia de zumbis. Assim que Shen Yu for embora, nós 2, pessoas comuns, não temos como garantir nossa segurança. O mais importante agora é chegar ao primeiro andar o mais rápido possível. Mesmo que Shen Yu seja brutal, é melhor do que cair nas mãos daqueles zumbis irracionais. Su Vantin hesitou por um momento, instintivamente olhando para a direção em que eu saí, apenas um breve minuto. Eu já desapareci? Zhong-Yu, e o pior é um corpo incompleto. Justamente deitado no meio da estrada, Su Vantin de repente sentiu um arrepio, e ela rapidamente reprimiu o desconforto em seu coração. Empurrando a cadeira de rodas de Su Linjun, ela caminhou rapidamente em direção ao edifício 1, embora a sensação de incontinência ainda a deixava desconfortável, mas agora ela não se importava com isso, apenas olhando ao redor com olhos vigilantes. Com medo de que 2 zumbis aparecessem de repente, felizmente o refeitório não ficava longe do edifício 1, mas um som de luta intensa veio repentinamente do interior do edifício 1. Os passos de Su Vantin pararam bruscamente, e ela instintivamente olhou para Su Linjun. Tia, Shen Yu parece estar lutando com alguém. Por que não aproveitamos a oportunidade para fugir?
Nesse momento, eu estava cercado por 13 caras. Eles estavam segurando vários tacos de beisebol, chaves inglesas e coisas assim. Quanto ao cara que estava liderando, ele estava segurando um cano de aço com mais de 1 metro de comprimento, e uma extremidade do cano de aço estava enrolada com fita antiderrapante, parecendo um profissional em brigas. Eu não pude deixar de me alegrar ao ver essas pessoas, originalmente ainda hesitante, se deveria matar Sulvante. Para ganhar experiência e subir diretamente para o nível 4, agora alguém se ofereceu, quanto a sucata de cobre e ferro podre em suas mãos. Aos meus olhos, não há diferença entre eles e brinquedos. Vocês fiquem aqui, eu vou limpar aquele zumbi. O corpulento garoto líder falou em um tom relaxado, sem perceber a gravidade da situação. Ele acenou com um cano de aço em sua mão. Então ele caminhou em minha direção. Eu fiquei parado sem me mover, e nem me preocupei em assumir uma postura defensiva. Eu estava me preparando para deixar este cara atacar primeiro, e quando ele descobrisse que não conseguia me machucar, seu humor naturalmente entraria em colapso. No entanto, para minha surpresa, no momento em que o cano de aço atingiu meu ombro, houve uma leve dor. Você deve saber que quando eu pulei do 18º andar, minhas pernas apenas ficaram dormentes, e este cara na minha frente, na verdade, me fez sentir dor. Isso obviamente não é algo que uma pessoa comum pode fazer, um zumbi mutante? Ao mesmo tempo, o cara líder exclamou, olhando para o cano de aço severamente deformado em sua mão. Seus olhos mostraram um pouco de apreensão. Ao ouvir isso, eu fiquei surpreso. Essa pessoa parece saber alguma coisa. Será que ele é um desperto? Para evitar tombar em uma vala, eu instantaneamente brilhei para trás do cara como um fantasma. Minha mão direita enfiou diretamente em sua cavidade abdominal, acompanhada pelo som de um instrumento afiado entrando na carne. Eu tinha um rim ensanguentado na minha mão. O corpulento cara imediatamente soltou um grito miserável, cobrindo a parte inferior das costas e caindo no chão. Eu olhei para esta cena. Um brilho de surpresa brilhou em meus olhos. Perder um rim e ainda ser capaz de pular, isso definitivamente não é algo que uma pessoa comum pode fazer. Levantei o rim na minha mão e acenei para os outros caras com um sorriso estranho no rosto. Rins humanos frescos, alguém quer comer? Os caras que viram esta cena tiveram um colapso mental instantâneo. Não é que eles nunca tivessem visto zumbis, mas os que eles viram eram todos lentos. Onde eles viram uma vingança tão terrível como a minha, que não só é mais rápida que as pessoas, mas também pode falar. Corram! Este cara é um zumbi à paisana. Alguém gritou e os caras fugiram em pânico. Como eu poderia deixar passar esses pontos de experiência que me pertencem? Minha figura os perseguiu como um raio. Parabéns ao hospedeiro por matar 9 humanos machos adultos, valor de choque mais 90. Parabéns ao hospedeiro por matar 3 ex-despertados. Valor de choque mais 150. Parabéns ao hospedeiro, nível aumentado. O nível atual é 4. Acompanhado pelo som do sistema, eu senti instantaneamente uma sensação de remodelação de todos os níveis do corpo. Cada centímetro de músculo estava se expandindo e contraindo. Os ossos também emitiram um leve estalo, como se estivessem sendo reorganizados. Adaptei-me ligeiramente às mudanças no meu corpo. Voltei para o lado do cara que teve o rim arrancado. O rosto do cara estava pálido neste momento. Sua testa estava coberta de suor frio, mas ele ainda estava se segurando e não desmaiou. Colega, você não deveria ser um estudante da Universidade de Linhai, certo? Como você apareceu em nossa escola? O cara não respondeu minha pergunta, mas parecia ter enlouquecido, murmurando para si mesmo. Como é possível? Você realmente pode falar. Você é obviamente um zumbi mutante de velocidade. Por que você consegue falar como um zumbi mutante mental? Um raio de luz dourada brilhou nos meus olhos. Este cara realmente sabe de alguma coisa. Vendo que o cara ainda estava murmurando para si mesmo, decidi demonstrar boa vontade ao cara despertado. E a melhor maneira de demonstrar boa vontade a uma pessoa é devolver as coisas que pertencem a outra pessoa ao seu dono original. Abaixei a cabeça e olhei para o rim coberto de sujeira no chão. Inclinei-me, peguei e, sob o olhar aterrorizado do cara, coloquei-o diretamente de volta na parte inferior das costas do cara. O cara não conseguiu evitar e soltou um grito miserável pela segunda vez. Eu disse, me deixe ir. Então eu assenti satisfeito. Nome? De qual escola você é? Por que você está aqui? Quando você chegou? Lin Yu Quan, da vizinha Universidade de Dongai. Vim aqui para procurar sobreviventes. Há meia hora, o capitão levou um grupo de pessoas comuns e nos deixou aqui para passar a noite e ficar de guarda. Depois de amanhã eles voltarão. Desapareceu no ar.
das pessoas que seu capitão levou. Existe uma chamada Lin Xiaoxia? Parece que sim. A razão pela qual nosso capitão arriscou vir para a Universidade Linhe foi porque ele recebeu o pedido de ajuda daquela garota chamada Lin Xiaoxia. Ao ouvir isso, meu humor caiu instantaneamente no fundo do poço. Fui pego em uma armadilha. Desta vez, fui secretamente enganado. Eu já tinha considerado todos os acampamentos de sobreviventes na Universidade Linhe, mas eu nunca esperei que Lin Xiaoxia conseguisse encontrar uma equipe de resgate fora do campus. Eu abaixei a cabeça e olhei para Lin Yuquan. De repente, me senti muito chateado e estendi a mão para retirar seus rins novamente. No entanto, depois de sofrer novamente, Lin Yuquan não teve nenhuma reação. Eu olhei cuidadosamente com alguma dúvida. Só então percebi que ele havia desmaiado. Tão frágil. Parece que terei que fazer uma viagem à Universidade Dengui amanhã. Eu balancei a cabeça e joguei os rins de lado casualmente. Neste momento, S. Vantin estava empurrando a cadeira de rodas de S. Lin, imóvel. Obviamente testemunhou todo o processo do meu interrogatório a Lin Yuquan agora. Colega S., você chegou na hora certa. Por favor, ajude a levar este desperto lá para cima. Faça amizade com ele. Talvez você também possa se tornar um desperto. Quando as portas do elevador se abriram novamente no 17º andar, eu joguei. Lin Yuquan caiu pesadamente no chão. Como S. Vantin não era forte o suficiente, tive que levar Lin Yuquan pessoalmente para o elevador. Estou muito chateado. Colega Shen Yu, essa pessoa não vai morrer, certo? S. Vantin parecia inquieta. Ela sempre sentiu que eu estava usando essa pessoa para provocá-la. Eu nem olhei para Lin Yuquan. Eu disse descuidadamente, ele é um desperto. Não é tão fácil morrer. S. Vantin mordeu o lábio inferior e não se atreveu a dizer mais nada. Ela só podia empurrar S. Linium na cadeira de rodas. Saiu cuidadosamente do elevador e ficou de lado esperando minhas próximas instruções. Meus olhos caíram sobre S. Vantin. Minhas sobrancelhas franziram ligeiramente. Agora há pouco, no andar de baixo, eu dei deliberadamente a S. Vantin outra chance de escapar. Eu estava pensando em brincar com S. Vantin 3 vezes e usar isso como desculpa para cuidar dela. Mas eu não esperava que S. Vantin desta vez. Na verdade, escolheu seguir honestamente. Isso me deixou sem uma desculpa adequada para lidar com ela por um tempo. Felizmente, minha linha de fundo moral sempre foi flexível. Agora é o fim do mundo. Eu, como um zumbi. Há muito que não sou restrito por nenhuma regra. Fazer o que eu quero é meu princípio de conduta. Shen Yu. Onde estão Lin Xiaoxia e os outros? Vendo que eu estava olhando para ela, S. Vantin não pôde deixar de perguntar cautelosamente. Querendo desviar minha atenção, fiquei ligeiramente atordoado. S. Vantin realmente não sabia quando ficar quieta. No instante seguinte, percebi novamente que Su Vantin provavelmente não tinha ouvido minha conversa com Li Yuquan. Então, agora encontrei uma desculpa. Lin Xiaoxia, ela foi resgatada por alguém. Assim que disse isso, a expressão de Su Vantin mudou instantaneamente. Com o que ela sabe sobre mim, ela provavelmente logo se tornará o alvo da minha vingança. Para evitar um desastre, Su Vantin reprimiu à força o medo em seu coração. Ela imediatamente perguntou, e Li Xiaomen? De qualquer forma. Revelou um sorriso significativo, então caminhou em direção ao jardim de infância que o Xi abriu a pesada porta de ferro. Uma dúzia de zumbis atrás da porta correram imediatamente, revelando um cadáver incompleto no chão. O cadáver estava ensanguentado. Até mesmo as roupas em seu corpo estavam rasgadas e era quase impossível identificar qualquer informação. Mas Su Vantin reconheceu a identidade do cadáver à primeira vista. Era sua colega de quarto e melhor amiga, Li Xiaomen. Li Xiaomen está realmente morta? Essa ideia terrível explodiu instantaneamente na mente de Su Vantin. Seus olhos se arregalaram e, ao mesmo tempo em que estava incrédula, ela quis gritar. Não foi dito que Li Xiaomen não estava morta? Eu queria mantê-los juntos para torturar? Será que eu a enganei aos zumbis de propósito? O objetivo é deixá-la cair em uma armadilha. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Su Vantin. Pensamentos desesperadores quase sobrecarregaram seus nervos. Vantin, perigo! A voz de Su Lin uma trouxe de volta à realidade. Su Vantin percebeu de repente. Os zumbis originalmente presos atrás da porta de ferro já estavam na frente dela, a menos de um passo de distância. Ela imediatamente perdeu toda a esperança, supondo que eu planejava deixá-la morrer ali, e não pôde deixar de fechar os olhos em desespero. No entanto, a dor imaginada não apareceu. Su Vantin estava muito confusa. Ela abriu os olhos hesitante. Na pequena sala de aula,
Todos os zumbis de repente ficaram imóveis. Como se um botão de pausa tivesse sido pressionado. Su Vantin imediatamente caiu no chão, respirando pesadamente. Sua testa estava coberta de suor frio. Ela virou a cabeça para olhar para Su Lin-yun. O rosto de Su Lin-yun também estava pálido como papel. Obviamente, ela também estava muito assustada com a cena à sua frente. Não tenha medo, colega. Meu consolo chegou tarde, mas qualquer um podia ouvir a alegria maliciosa em minhas palavras. Esses zumbis são pequenos brinquedos que eu deixei especialmente. Eu tenho controle absoluto sobre eles. Contanto que você não fuja. Você absolutamente não será machucada. As pupilas de Su Vantin encolheram repentinamente. Acontece que esses zumbis são controlados por mim. Embora ela já tivesse testemunhado minhas várias coisas incríveis ao longo do caminho. Mas ouvir minha admissão em primeira mão ainda a chocou muito. Controlando zumbis. Isso não é uma pequena habilidade, mas um salto qualitativo. Zumbis comuns se movem rigidamente. E não têm capacidade de pensar. Algumas pessoas com armas podem lidar com um. Mas se você reunir esses zumbis, mesmo um acampamento de sobreviventes com muita mão de obra não será capaz de resistir. Eu ignorei as emoções complexas de Su Vantin. E olhei para o chão de Kills, minhas sobrancelhas ligeiramente franzidas. Corpos de zumbis estavam espalhados pelo chão. E o ar estava cheio de um odor pútrido forte. Eu balancei a cabeça com desgosto. Obviamente não podia mais usar este lugar. Felizmente, existem muitos lugares semelhantes. Vamos, eu disse sucintamente. E me virei para o corredor. Su Vantin olhou para minhas costas, e de repente seu coração ficou em branco. Ela olhou para Su Lin-gyu atordoada, e descobriu que sua tia também estava olhando para a frente atordoada. Como se estivesse pensando em algo. Tia, o que você está pensando? Ainda temos uma chance de escapar. Su Vantin cutucou Su Lin-gyu levemente e perguntou em voz baixa. Su Lin-gyu ergueu a cabeça como se tivesse acordado de um sonho. E um traço de preocupação brilhou em seus olhos. Eu estava pensando, Shen Yu se tornará um flagelo para a humanidade. Su Vantin ficou atordoada por um momento antes de perceber que sua tia era um modelo de preocupação com o país e com o povo. Se você não fizer perguntas claramente, só obterá uma resposta geral. Mas Su Vantin não está interessada no aumento ou queda da humanidade. Neste momento, ela só quer saber com certeza se ela e a outra pessoa podem sair vivas. Ela rapidamente baixou a voz e perguntou ansiosamente. Então, ainda temos uma chance de escapar. Su Lin-gyu sorriu amargamente e balançou a cabeça. Impossível. Agora há pouco lá embaixo, Shen Yu estava apenas brincando de gato e rato. Se ela quisesse nos pegar, já teríamos morrido, e agora é ainda mais impossível escapar. Embora ela já soubesse a resposta. Su Vantin ainda estava um pouco perdida depois de receber uma resposta definitiva. Ela não quer morrer. Mesmo que seja para viver uma vida miserável, ela está absolutamente disposta. Su Lin-gyu percebeu seu medo. E deu um tapinha suave em sua mão. Não tenha medo, vamos dar um passo de cada vez. Pelo menos ainda estamos vivas agora. Siga-a e não a deixe suspeitar. Caso contrário, só morreremos mais rápido. Já que as coisas foram ditas até este ponto, Su Vantin teve que suportar o desejo de chorar. E empurrou a cadeira de rodas para acompanhar. Depois de algumas voltas e mais algumas, parei em frente a uma porta. E olhei pela fenda para o portão, onde estavam escritos os 4 caracteres dormitório dos funcionários. Sob a luz fraca, as paredes de azulejo brilhavam com gotas de água, dando uma sensação de umidade, e um pressentimento sinistro surgiu no coração de Su Vantin. Professora Su, fique aqui fora. Vou ajudar a aluna Su a se limpar, senão o cheiro vai ficar ruim. Não, não precisa, eu mesma faço isso. O corpo de Su Vantin, involuntariamente, recuou um pouco. Ela não era tola. Nesse estado de lucidez, o que eu quero tramar é óbvio. Ela não quer ser como Su Lin-gyu. Tornar-se minha presa. A retração de Su Vantin não me abalou nem um pouco. Eu estendi a mão e agarrei seu pulso, puxando-a à força para dentro da porta, que se fechou com um estrondo, isolando o mundo exterior e também isolando a última esperança de Su Vantin.